A gente acha que amamentar é instintivo, é animal, né? Afinal, somos mamíferas. O que poderia dar errado? É só deixar a natureza agir, né? Botar o bebê no peito e tchanã! Fez-se a mágica acontecer. Quantas vezes durante a gravidez nós sonhamos com esse momento mágico, né? Com a cria ali abocanhando o peito, segurando o nosso dedo, com aquela mãozinha minúscula, nos olhando nos olhos. Mas para variar, nem sempre, ou melhor, quase nunca é simples assim, né, Marida? São 1001 tretas mesmo. Muitas vezes amamentar dói. Aquela que já se emociona na cabeça. Dói no corpo, o bico rachado, meu caso, o bico invertido, mastite. Eu, por exemplo, perdi as contas de quantas vezes, meu pai, eu amamentei aos prantos a minha filha. Foi a maior dor que eu senti em toda a minha vida. E dói também na alma. Como lidar com a sensação de impotência em relação ao próprio corpo. Fora o tanto de palpite que fragiliza ainda mais, né? Será que você tem leite suficiente? Será que esse leite não tá fraco? Eu acho que esse choro é fome. Fato é que tá só na mão dessa mãe a responsabilidade de alimentar o seu filho. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, muitíssimo bem acompanhadas. A jornalista, apresentadora, a mãe Fê Gentil, que comoveu a internet num desabafo que ela fez quando teve que dar mamadeira pro Gabriel depois de um desmame precoce. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente, Fê. Obrigada, menina. Muito bem-vinda. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. E quem completa a nossa roda é a mãezona, influenciadora, ativista da amamentação, Verônica Linder. E acho que não faz nem ideia do quanto foi essencial no meu processo todo e não só na amamentação. Muito bem-vinda, Verônica. Obrigada pelo convite. Tá muito feliz mesmo. Muito com esse time, assim, uau, hoje a gente vai render. Eu falei, hoje a gente tem muito o que falar. Papel e caneta, né? Assim. Estão preparadas? Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. Você se sentiu muito julgada? Como foi, Fê? Como foi que aconteceu? Foram dois momentos, assim, né? Porque é tudo isso que vocês falaram, assim, e igualmente emocionada. Eu fiquei ouvindo, sempre me vem muito, assim, faço um filme na cabeça, né, de tudo que eu passei, e eu acho mesmo que é um momento que a gente não esquece, tanto quem conseguiu como quem não conseguiu, os motivos pelos quais não conseguiu, ou enfim, quem foi feliz nessa função que não é nada fácil. Então, para mim, eu consegui muito pouquinho aumentar o Gabriel. Foram 28 dias, assim, nem 30. E óbvio que você não imagina aquilo ali, né? Você não se prepara para isso. Eu acho que nem tem preparação. Cada um é um, cada história é uma história, cada filho é um filho. Mas, assim, foram dois momentos bem marcantes. Quando eu entendi que eu estava tendo dificuldade, quando eu assimilei aquilo, porque no início eu não queria enxergar muito bem. Tipo, não, é normal, vai voltar. O meu leite foi secando. Eu tinha leite de pingar no banho, assim, de ter que usar aquele... absorvente pra segurar. E aí, do nada, quer dizer, depois você vai pensando, vai tentando entender o que aconteceu. Eu acho que eu tive muito estresse naquele período, fora da maternidade. Eu acho que foi diretamente ligado uma coisa a outra. Então, esse período pré foi muito difícil, entender que eu estava tendo dificuldade, que talvez eu não fosse conseguir mesmo. Dor você chegou a ter? Sua dificuldade estava onde? Antes, porque assim. Eu, na primeira abocanhada da minha filha, assim, eu já não tive dúvida que eu estava tendo dificuldade, porque eu fui à lua e voltei assim, primeiro segundo. Eu acho que eu parei no momento, por isso foi tão doloroso para mim, porque eu parei quando o pior já tinha passado. Sabe, o meu bico rachou, sangrava, o Gabriel um dia ligou mais sangue do que leite, de tanto que ele mamou forte, puxou, e meu bico estava machucado. Então, assim, já tinha passado, já estava cicatrizando, já estava acostumada um pouco com aquela rotina de 3 em 3 horas, já estava, assim, passando pela dor, e aí o leite secou. Então, a minha dificuldade foi essa, fazer voltar o leite. E aí eu tentei a sonda, tentei com enfermeira, eu tentei tudo que indicavam na época, e chega um momento que aquilo só serve para martelar mais ainda o negócio na sua cabeça, que não está rolando. Sabe, gente, é melhor assumir que não dá. Então, resumindo, eu acho que foram dois momentos bem difíceis, assim. Quando eu entendi que não ia rolar, e aí depois para virar essa página e realmente introduzir a mamadeira. Mas eu acho que quando você vira a página mesmo, outra relação que você tem, inclusive, com o seu filho. Outros valores entram e outras formas de amamentar e de alimentar e de amar e de criar.
Porque é tudo tão romantizado antes, é tudo tão lindo, perfeito, como você falou, aquela imagem de olhando no olho. Ninguém na foto tá com cara de dor. Não tem a gotinha de sangue. Você não vê o mamilo rachado. Um ser humaninho um pouquinho do peito na boca do neném. Lógico, você não vê. É que é um ser humaninho que nunca mamou e uma mãe que nunca amamentou, né? Então a gente tem que aprender juntos ali. Exato. Como é que isso vai funcionar? Eu lembro que uma coisa que foi um grande desafio eram muitas opiniões. Então eu lembro de entrar uma enfermeira e me falar pega tal e depois uma outra com uma pega completamente oposta no mesmo hospital. Eu falo, vocês conversam? Vocês têm algum... Um grande arrependimento meu, por exemplo, você teve muito essa função, a Verônica, na vida da Tayla, e eu não procurei porque eu fui essa mãe que confiou no instinto. E foi uma dica que eu dei muito para ela, porque eu cheguei até os 8 meses exclusivo, mas eu suei para chegar nesses 8 meses exclusivo, assim. Eu me emociono, ai, meu pai. Porque só eu sei, assim, como foi difícil para mim e desafiador, e sem sombra de dúvida, um dos maiores desafios, e eu me orgulho muito de ter passado por cima deles. E eu acho que talvez, se eu tivesse tido uma Verônica ali me dando informação como a Tayla teve, ou uma consultora que eu escolhesse antes, que eu tivesse confiança, porque aquilo me desestabilizou, porque a primeira enfermeira que veio, não vou nem falar, vou deixar essa parte com a Verônica para não confundir vocês, mas a primeira pessoa que veio falou, faz a pega tal, e fez com a minha mão, eu fiz. Naquele momento, meu peito, assim, já estraçalhou. Aí a segunda que veio, olhou para o meu peito e falou, e você fez a pega tal. Eu falei, fiz, por isso que seu peito... Eu falei, vocês não trabalham no mesmo lugar? E aí ela me mandou fazer uma coisa diferente. Chegou uma terceira pessoa, que daí era a minha neonatologista, me mandando fazer uma terceira opção. Naquele momento, eu já não sabia mais quem era eu, já, tipo, botando o pezinho num blues que veio pra mim também. E o Guto, pai da minha filha, falava muito isso. Se ouve. Tipo, sua intuição sempre foi tão poderosa. Olha pro seu neném. Teve um momento que eu ficava tão nervosa, porque mamando, né, aquela livre demanda do comecinho, que a gente quer alimentar e tal, e a Cora nasceu com muita fome, assim, com o bocão aberto, que ele chegou a mandar todo mundo sair da sala. Porque ele via o pânico nos meus olhos e aquela mãe mal informada. Eu não me preparei para a amamentação, me preparei para várias coisas, mas eu não me preparei. Sem dúvida, se um dia eu for para um segundo, já é um... Né? Bom, hoje eu já sou uma mãe que amamentou e que já aprendeu a amamentar, né? O que você acha? Você acha dá que para se preparar? Você acha que dá para se preparar? Como foi a sua primeira filha? Tipo, pro primeiro filho, você tinha essas informações? Alguém já tinha te informado? Porque, pô, o que eu consumo no seu perfil, eu não vejo em absolutamente mais nenhum. Pode existir, claro. Eu consumo muito maternidade hoje, principalmente, né, para montar isso aqui. E não, assim, não existe, assim. Mas como foi a sua primeira experiência, né? Como você estava, assim? Como é que foi? Conta pra gente. Bem, primeiro que eu não planejei engravidar, né? Eu tomei pílula dia seguinte, eu usei camisinha, pílula dia seguinte e engravidei de gêmeos. Aí, na gravidez, eu escutava, você não vai conseguir amamentar, porque 2 é muito difícil, vai ficar muito cansada e tal. Eu falava, tá, cara, ok. E aí eu encontrei um grupo no Facebook, que era o nome era Falando de Amamentação Gemelar. Eu entrei. Nisso, várias mulheres conseguiam amamentar. Tinha uma de amamentando 4 anos, 6 anos, 8 anos, 9 anos. Eu falei, gente, não é possível. Existe um mundo paralelo. Porque quando eu entrei na gravidez, eu falei, existe uma Matrix. Uma Matrix é um mundo paralelo. Total. Falei, por que ninguém fala essas coisas? Onde a gente lê sobre isso? E eu fiquei puta da vida. Pode falar. Pode. E aí, foi quando eu tive esse primeiro contato com esse grupo. Ali eu encontrei 3 mulheres. Uma era a Gabriele Jimenez, que ela teve o primeiro filho prematuro e não amamentou. E foi quando ela teve os gêmeos que ela falou, não vou perder minha amamentação. E ali eu li aquela história e tal. Eu falei, tá, mas beleza, essa mulher é casada, essa mulher tem rede de apoio. Tararara, eu tô solo. Aí encontrei a Amanda, que era uma dentista também, e fui trocando figurinhas. E aí encontrei Raquel. Raquel era mãe solo, de um menino e uma menina. Eu falei, bem, pelo menos eu tô grávida de 2 meninas. É um pouco mais fácil, eu acho, que é igual a mim, né? Aí comecei ali. Comecei, isso aqui, lá, e eu falei, cara, isso vai dar muito rolo. Conversei com a minha mãe, conversei com o meu irmão, vamos ajudar. Na primeira semana, as meninas nasceram e era aquela coisa ensurdecedora, porque 2 crianças chorando, o meu corpo ali, eu passei por uma cesariana, e eu tive muita raiva, porque me roubaram o meu parto.
Então, assim, eu estudei, mas chegou num momento que, tipo, minha vista escureceu, minha pressão foi para 14/8. E eu falei, beleza, pré-eclâmpsia e tal, nananã, mas aí depois também eu fui entender que, tipo, precisava de 3 aferições 14/9 para daí sim me internarem. Ou seja, eles me operaram com uma pressão 14/8, eu corri risco de vida. Então, assim, eclâmpsia não é, tipo, você não opera ninguém que tá com a pressão alta. Como é que me operaram? Equilíbrio primeiro, né? Então, assim, eu dei entrada na maternidade às 7, eu só fui operada, era meia-noite. Então, assim, emergência, mas demorou 3 horas na emergência. Então, assim, quando eu me toquei que eu tinha sido enganada, eu falei, cara, meu parto não vão roubar. E aí, todo um social junto, né? Tipo, a minha mãe, Verônica, sem chupeta eu não consigo te ajudar, porque você tem peito, ela para de chorar, aqui eu não consigo. Eu falei, tá bom, mãe, vai lá, compra a chupeta. Foi uma madrugada. Na manhã seguinte, a Bia veio pro meu peito, mastigou, assim, mas mastigou o meu peito. Eu falei, cara, não vai dar. Não vai dar. Aí eu troquei ela de peito. Quando eu troquei ela de peito, ela machucou o outro, e a Alice tava mamando bem, foi pro outro. Aí a Alice mamava, tipo, muito e dormia. A Bia não, ela parava, mamava, dormia. Aí dormia de novo, aí mamava de novo. Aí era uma coisa assim, sabe? Eu ficava assim, gente, não vou aguentar, não consigo, não sei o que, não. Vou amamentar 2 meses, então. É isso que eu vou amamentar, 2 meses, tá bom. Amamentei 2 crianças, 2 meses. Eu fui 15 minutos de cada vez. Eu só pensava na próxima mamada. Eu falava, só a próxima, eu só vou até a próxima. Depois eu penso, só vou até a próxima. É assim mesmo. Só mais uma vez, né? Tipo, não, só mais já uma. vai chegando a hora da próxima, já fica gelada. Não, já subiu um ai, meu negócio Deus, aqui. tá quase O tempo lá de nunca novo. correu tão rápido. Uma hora nunca passou tão rápido. Exatamente. Não, e era isso, tipo, eu queria amamentar as 2 juntas, porque separada eu não tinha tempo de levantar pra escovar um dente. Porque aí foi isso, ainda perdi um dente no meio desse rolê todo, porque não escovava dente, não comia. Comia, às vezes elas dormiam em cima de mim, caía coisa na cabeça delas, porque como amamentar 2? Nossa, gente. E a almofada? Não sei fazer essa conta. Eu botava 5 almofadas, 2 almofadas, umas por baixo, uma aqui atrás, uma não sei aonde, minhas costas. Novembro, calor pra cacete. E eu falei, cara, beleza. Aí ficava excluída no quarto, com o telefone, lendo, gente, tá doendo, o que eu faço? Aí foi quando chegava pra mim, Verônica, se você continuar na chupeta, não vai dar. Vai te machucar mais. E eu tentava, e minha mãe tentava me ajudar. Eu falava, mãe, então tá. Então aí eu tive uma briga daquelas, assim, que você fala, tipo, virei mãe, mas ainda sou filha, e agora eu tenho filha, e a minha mãe tá falando alguma coisa aqui. Eu fiquei doida, eu falei, mãe, faz o seguinte, eu não quero mais ajuda. Vou ficar sozinha com essas crianças. Aí minha mãe decidiu, eu falei... Sozinha? Sozinha na madrugada. Vou ficar sozinha na madrugada. Não quero ajuda, não quero mamadeira, não quero nada, não quero espeto, não quero que vocês me deem nada, não quero dar nada pra elas, vai me prejudicar. Nisso, eu já tava, tipo, ali, com o peito com casquinha, não sei o que, nanã, e falando, passa melanolina. Aí eu passava melanolina, o que acontecia? O peito escorregava, porque o bebê ia lá abocanhar, escorregava. Eu falei, isso aqui não é legal também. Aí tu vai lendo depois, tipo, lanolina pra hidratação. Você não precisa tem que hidratar o peito. Né? Tipo, as glândulas do seu próprio corpo estão ali hidratando, estão fazendo a oleosidade na gestação. E eu falei, cara, tô me prejudicando. Aí fiquei lá, fiquei sozinha, isso aqui foi tenso pra cacete. Até hoje, tem insônia hoje em dia. Antes era privação de sono, hoje é insônia. Elas estão com quase 5 anos. Só muda o nome. Só muda o nome, porque o corpo também vai acostumando e passando, né? Claro. E aí foi isso, aí eu comecei a amamentar, aí eu fiz uma almofada, porque eu falei assim, gente, não é possível. Como é que vocês... Não existia pra 2. Existe uma, que tipo, vem da gringa, de fora, mas assim, em 3 meses, ela cedeu inteira, porque eu amamentava às vezes 35 vezes. Dupla. Quantas? 35. Não fecha essa conta. 2 peitos só? 2 peitos só. Não é possível. Mas é que era 2 ao mesmo tempo, né? Que é isso, 35 gente? vezes. 35 vezes. Meu Deus. Aí ninguém avaliou a boca das minhas filhas. Hoje em dia eu sei que a Bia tem a língua presa. Mas assim, ninguém avaliou. Por isso que ela mamava diferente da outra. E como eu tinha uma comparação, eu ficava, cara, não é possível. Aí começou, sua filha é desnutrida. Eu falei, desnutrida? Mas ela mama. Porque assim, não existe desnutrição se o bebê tá mamando. Leite materno, gente, não tem como. Ela mama pouco. Beleza, pode ser má nutrição. Agora, desnutrição é muita sacanagem. Um pediatra falar isso pra você. Não, o pediatra, é isso que a gente defende tanto a rede de apoio qualificada. Sim. Mas aí você vai e ouve que um pediatra fala um negócio desse pra uma mãe, né? Sem saber que ele pode estar ajudando, por exemplo, a vir secar o leite de uma mãe, né? Pelo estresse, O estresse, A pressão, né? O estresse, ele nem seca, mas ele vai fazer o quê? Ele vai prender o reflexo de ejeção do leite. Tá. Então, tipo, vai produzir, porque o seu corpo tá ali, hormonalmente, lá na hipófise. Mas não dá mais vazão, né? Então, não É sai. isso? Tá. Então, Tipo, foi ele isso que tá eu ali, senti. ele tá produzindo. E comigo foi assim, foi um dia, uma discussão homérica, bizarra. No dia seguinte, já comecei a ter o problema.
E tava de pingar, e aí depois foi só piorando, acabou. Por nada descia. Ouvir sua opinião, porque, enfim, acho que você tem bastante informação, porque eu também não tive, com 2 meses eu também parei de ter leite. E aí meu médico, meu pediatra que eu amo, super, enfim, fodão e natureba máximo, ele falou, não dá pra parar de amamentar com 2 meses, o que a gente vai fazer? Você quer, né? Você quer aceitar e parar? Eu falei, não, eu gostaria de continuar. E ele falou, tem remédio. E eu tive que tomar remédio, que não é para isso, tá, gente? Não existe um remédio para dar leite. Então, assim, se informem com o seu pediatra, com o seu médico. No seu caso, não dá pra falar, mas existem alternativas. E eu fui pra alternativa e rolou, né? E consegui seguir com a amamentação. O que você acha dessa uso de remédio? Assim, hoje a gente tem, acho que somente um, assim, que é vou falar, enfim, que é o domperidona, né? O que acontece? O domperidona, ele não é um remédio para produção de leite, mas ele age fazendo o quê? Ele faz uma disfunção na sua prolactina. Então, essa disfunção é que vai te ajudar, né? Assim, tem mulheres que têm problemas cardíacos que não podem jamais usar um remédio desse, né? Tem outros remédios que, se você toma, causam uma sedação no bebê. Então, assim, precisa ser protocolo, acompanhado, né? Então, assim, tem que existir uma rede de apoio. Então, assim, não é só tomar o remédio. Claro. Né? Tipo, é psique, né? Tipo, a amamentação, ela vai envolver a sua psique. Então, assim, tomei o remédio, tudo bem. Você pode, de repente, às vezes, ter um efeito placebo do remédio, porque você tá achando que tá tomando remédio, e vai indo. Então, assim, depende muito, sabe, Tayla, pra quem você vai administrar, tipo, uma dose de domperidona, por exemplo, sabe? Então, porque tem consequência, né, gente? Tipo, uma das consequências é isso, ele vai desregular o hormônio. Então, tipo, pode ser que dê certo? Pode ser que não também. Né? Então... eu tomei, não foi nem esse não, nem lembro mais que eu tomei, mas agora que você falou, eu lembrei que era um comprimido que eu tomava e também não adiantou. Então, assim, realmente não é uma receita, né? Cada caso é um caso. É isso, eu vejo esse remédio aqui, eu vi que ele tem uma disfunção. Olha, a disfunção dele produz leite. Então vamos colocar nas mulheres, né? Tipo, e é um protocolo que nem é aqui do Brasil, né? Tipo, é um protocolo de fora, do Jack Newman, um pediatra. Então, assim, a gente também não sabe se, tipo, esse protocolo daqui é o mesmo que ele fala de lá. Então, também, assim, a gente está muito vulnerável, também tem isso, né? As pesquisas que são feitas com remédios, eles não são pra gente. São testados em homens brancos, cis, héteros, né? Eles não testam remédios em mulheres em idade reprodutiva. Então, assim, não sabemos realmente as consequências, sabe? Eu fiquei muito nesse questionamento e confiando no meu médico, né? Tipo, ok, eu não posso tomar nada, não posso tomar um remédio de dor de cabeça, não posso tomar nada durante a amamentação. Tudo isso pode, isso que é a maior loucura da vida. É tipo, não pode fazer, não pode comer. Pode tudo. Pode tudo. Aí, ó. Enfim, confiamos na pessoa certa. Enfim, na minha cabeça não pode nada. Aí eu vou tomar um remédio para ter leite, mas parar de amamentar, o leite materno continua, porque, por exemplo, outra coisa que eu não conseguia fazer de jeito nenhum era me alimentar, era isso. Ou eu não comia, ou eu comia macarrão e pão, macarrão e pão, macarrão e pão. E um certo dia eu perguntei pro médico, e aí, o que eu faço? Meu leite está sendo melhor pro meu filho do que um leite que diz na latinha que tem aquilo outro? Porque eu só como pão e macarrão, como é que faz? Aí o médico falou, querida... Não existe nada melhor do que seu leite. Fica tranquila, suplementa, óbvio, tinha um acompanhamento para ter uma suplementação, já que eu não conseguia naquele momento comer outra coisa, ou comer. O seu corpo vai tirar o melhor que existe no seu corpo para o seu neném. Você que precisa de suplementação para você, porque o seu neném, enfim. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença pra gente. Do leite, do leite, né? Que tem gente que fala que é a mesma coisa. Não pode. Eu acho que um erro que a gente, enquanto sociedade, promove é falar que a fórmula é um substituto do leite materno. Não há nada que substitua o leite materno. Tipo, nada, nenhum alimento. O que acontece é que a fórmula é o alimento que se tem para quando não há leite materno. Mas quando a gente fala substituto, parece que é uma coisa substituível, né? Elas por elas, né? Não é. Não é. Né? Então, assim, por isso que é tão difícil, às vezes, eu acho que tem uma socialização antes disso, porque assim, a gente não ganha boneca e a boneca tá lá, amamente sua boneca. Ou a boneca tem uma mãe, bota a boneca pra mamãe. Não, ela já vem com a chupeta e a mamadeira. Então a gente já tá ali aprendendo a lidar com esses apetrechos. Nossa, eu nunca tinha pensado que a chupeta já vem desde a boneca mesmo, né? Vem, é isso. E, assim, a chupeta, ela é um instrumento do adulto, né? De tipo, eu não aguento mais essa criança chorando. Mas a chupeta faz um milagre. Olha, eu posso falar nada. Ela primeiro Verônica, uma que caiu na minha testa foi tem várias perguntas de Deus sobre isso, mas eu também, posso falar o pior de tudo? Ai, me julguem. O quê? Meu neném não gostava de chupeta e eu ficava... Toma chupeta. Mas eu também. Jogar por quê, gente? Óbvio. Pô, a chupeta faz um milagre. Tirar na hora certa, é isso. Não vai ficar 5 anos com a chupeta que a gente sabe que
faz mal, né? Arcada dentária, céu da boca, aquilo tudo, mas... Existem doenças, né, que são estimuladas pela chupeta, né? O uso de bicos, ele tá super associado a fumar, beber na vida adulta, compulsão alimentar, problema... Olha os gatilhos da mãe aqui, que entrando agora aqui os gatilhos. Mas é uma informação que você nunca imagina. Exatamente. Você acha que é Você só o não dentinho, associa. é só o dentu, vai mexer no dente da criança ou vai atrapalhar, porque muitas vezes não atrapalha na amamentação. Conheço um monte de mãe que deu a chupeta e que não mudou nada no bico, também. como o meu mudou, enfim. Mas quando eu li essa informação, eu falei, gente, oi, tudo bem? Eu não tinha ideia disso. É muita informação que... É um estudo da Gabriela Buccini, ela é uma cientista e ela tem todo um estudo associativo mesmo. Então, assim, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, vício oral, roer Mas isso tem uma unha. medida da chupeta ou botou a chupeta, tá diretamente ligado? Não, Então, tem uma medida exagerada. É associado, né, Fê? Então, assim, por exemplo, vai ter risco de desmame. Então, por exemplo, uma chupeta, quando você introduz a chupeta. Em vez do bebê estar fazendo o estímulo no seio da mãe, ele está na chupeta. Não, isso tudo bem. Né? Então, assim, o que acontece? Quando o bebê vai mamar, ele faz isso assim com a língua, assim, ó. Ele vai elevar essa ponta e vai bater a ponta da língua aqui no céu da boca, né? Para ele extrair o leite. Então, ele vai fazer um movimento tipo uma minhoquinha andando. Ele vai e vai voltar, vai e vai voltar. Quando ele usa a chupeta, ele faz esse movimento aqui, do bucinador. Então, o que acontece? Toda essa formação orofacial, ela fica comprometida. Então, assim, quantas vezes ele ali succionou essa chupeta? Não sei, 10 vezes é diferente de 400? Vai ter um impacto maior? Vai. Mas todo impacto é impacto. Então, assim, ele tá ali, pequenininho, formação orofacial. Ele precisa aqui, né, para comer, deglutir, respirar, falar. Então, assim, qualquer intervenção vai ter uma consequência. Sim. Né? Eu acho que é muito a medida mesmo, né, das coisas, assim. Porque pra mas aí muita como que gente você sabe ajuda a medida? demais. Cara, Cara, não deixa de ser ajuda, né? lógico. Sim, Pra não gente deixa tem de- Eu muita sempre mãe falei, não vou dar chupeta nem a pau. Eu também. nem a pau. Até ser mãe, né? Até a Cora nascer. A Cora nasceu, Eu era uma passou ótima 10 mãe antes de ser minutos. mãe. Eu era uma mãe maravilhosa antes de ser mãe. Eu também, na minha Agora, cabeça, cheia eu era de mara. premissas, critérios, vontades, até ser mãe. Não, foi meu primeiro cuspe pra cima, caiu na testa, porque ela nasceu, ela teve que ir pra luz e tava muito frio, a icterícia, tava muito frio aqui em São Paulo, muito frio. Aí botaram ela sozinha, só de fraldinha, com aquele óculos, sabe, no rostinho. Quando eu vi ela chorando sozinha e a gente não podia encostar, ela ia ter que ficar lá sozinha durante um tempo, tomando aquela luzinha no corpo, falei... Posso, na hora, mas foi na hora. Eu arrumei a primeira que me apareceu, nem fui pesquisar qual que era. Botei, ficou quieta. Aquilo acolheu meu corpo. Foi isso que você falou, pra gente, mais pra gente do que exatamente. na hora. Mas assim, eu tava me devastando olhar pra ela daquele jeito. E até pra eu conseguir seguir com a amamentação, eu precisei cancelar, assim, com uns 15 dias eu precisei tirar o meu peito, não tinha mais condição. Meu peito esquerdo estava na gordura, o buraco era tão fundo que você via a gordura da pele embaixo. Então eu cancelei o peito, aí eu fui na colherzinha dosadora, tudo para não... Eu estava com muito medo da confusão de fluxo, porque a de bico eu já tinha introduzido a chupeta. E aí eu falei, cara, eu preciso ceder para mim aqui de um lado também, e a chupeta rolou e tudo bem, e vou segurar. E daí, assim, foram, sei lá, o peito direito 15 dias na colherzinha, dosadora, e o peito esquerdo... Uma semana e o outro foram quase 3 semanas, que eu dava um peito e o segundo, lá na colherzinha, assim, né? Você já tá exausta, você já tá sem dormir, aí você vai de madrugada, aí você começa a tirar leite. Não. Uma coisa que me fez muito bem foi começar a ordenhar. Porque eu não tinha ideia de quanto leite eu tinha. E esses comentários das pessoas, eles de fato... Eles iam me destruindo por dentro, Lógico. aos pouquinhos, sabe? Tipo, será que você tem leite? Esse choro aí é fome. E o meu peito em carne viva, cada pessoa que olhava pra mim falava, é fome. Não tá na hora, pegou a criança, começou a chorar, tá na hora de mamar, não, mas não era um ódio. Dá na que cara. me subia aqui, que eu era capaz. Não, pra mim eu ouvi assim, só não amamenta quem não quer. Ah, meu amor. É tipo engravida só quem quer, né? Olha. Nossa, engravida quem quer. Se não quiser, você não engravida. Ah, claro. Claro. Sou Deus agora, né? Percebi. Ser presa. Você respondia? Não podia, senão ia ser presa. Com certeza. Não tinha como. Toca no lugar nosso, cara, que é muito... O seu puerpério foi pesado? Não, nesse sentido da amamentação. O que pegou pra mim foi a amamentação. O meu parto foi tranquilo, o pós foi tranquilo. Óbvio, né? Aquelas missões de madrugada, meio assim... como ele
depois que começou principalmente a secar o leite, aí ele sentia mais fome, até eu insistir mesmo no peito e ele não conseguia mamar, começou a dormir mal, aquelas coisas, mas não tive depressão, não tive, assim, nada mais do que a missão meio que braçal só, sabe? E aí entrou a questão da amamentação, que foi onde bateu o psicológico pra mim, totalmente, de todos os lados. É isso, mesmo quem te ama e quem quer ajudar, às vezes faz um desserviço, né? Porque fica nessa pressão psicológica. Agora tenta sonda, agora chamar uma enfermeira, agora amiga da enfermeira, agora vamos pra São Paulo. Quando me mandaram pra São Paulo, eu falei, não, gente, eu não quero. Agora chega, não vou mais. Aí eu comecei a virar internamente essa página na minha cabeça. Então, ou eu tomo essa decisão, ou eu vou ficar aqui, eu vou definhar. E a criança chorando, e mal, e não conseguia amamentar, e eu sei que ele dá mamadeira, e cada hora tinha uma solução. Falei, não, gente, vamos botar a mamadeira, não tem jeito. Agora, E ele virou outra criança. E foi o que eu escrevi naquele post. O amor que bate no peito, bate na mamadeira. Sem dúvida nenhuma. Você chorou quando teve que dar a primeira mamadeira? Porque eu chorei. Eu dava aos prantos. Bom, vamos falar um pouquinho da minha história, assim, né? Meu neném nasceu de 33 semanas. Ele nasceu com 2,1 kg, só que ele tem neném tem aquela perda, né? Então ele chegou a pesar, não era nem 1,900, era 1,850. Então, até queria saber de você também quanto a isso, mas assim, desde a maternidade não me deram a opção de não suplementar. Então, era peito, né, mas mais suplementação. Complementar. Complementar. E aí, óbvio, no começo a gente dava copinho, usei tudo, né, a sonda. Mas você sabe, desculpa te interromper, que eu não tive nada disso e também me ofereceram um complemento. Tipo, não quer descansar no hospital? Não quer descansar, mãe? É importante descansar. A gente dá, dorme um pouquinho, a gente dá. Eu falei, não deixei minha filha sair do meu lado, né? Eu falei, não, o meu também não saiu. E aí, enfim, desde sempre ele teve a complementação, beleza. E aí começou o leite secar e a gente dando a sonda junto com o peito, né? Então, para ele estimular também e pegar. E chegou uma hora que ele não pegava. Não é que não pegava. A sonda, ele não tinha força ainda, imagina, ele tinha 33 semanas, nasceu muito prematuro. E ele até o 4º mês dele, ele não entrou na curva. E ele realmente levou muito tempo para ganhar peso, com 1,800. E o médico um dia ele falou, cara, e de verdade, uma médica assim, ele é conhecido, você fala o nome dele, ele me fala, natureba, né? Eu não passo nada de nenhum, enfim. E um dia ele falou pra mim, Tayla, você vai precisar, essa criança mame. Ele precisa mamar. Eu fui livre demanda também, ofereci o tempo todo, de hora em hora, 40 e 40, ele tava ali, às vezes nem saía daqui mesmo, e tentando estimular meu peito, fazer ele pegar. E um dia ele falou, dá uma mamadeira. Escolhe a mais difícil lá, tal, não sei o que, passou o nome, não sei o que, dá uma mamadeira. Quando eu dei uma mamadeira pra essa criança, eu chorava tanto, que só de falar dá vontade de chorar de novo, assim, de lembrar da sensação de não ser boa o suficiente, de não ter conseguido, de não acredito que eu fracassei, tipo, juro, assim, que pior momento, assim, acho que se tem um momento, eu tive mastite, eu tive ducto obstruído 2 vezes, eu desmaiei em uma das vezes que eu fui desobstruir, eu desmaiei de dor, mas assim, não tem momento mais triste, mais bizarro pra mim do que quando eu tive, isso óbvio, pra mim, mulher que queria, não sei o que, dar a mamadeira. Eu chorei muito, fiquei muito mal. E um tempo depois, meu neném não quis mais meu peito, por causa da mamadeira. Por mais que ela fosse a mamadeira mais difícil, não sei o que, até os 4 meses ele foi nos 2. E também porque, enfim, então vamos na mamadeira, tira a sonda, tira a colherzinha, tira não sei o que, e dei a mamadeira, peito, mamadeira, peito, mamadeira. E aí, o bicho pegou muito pra mim. Porque quando passou a mastite, passou o ducto obstruído, passou tudo, e ele não quis mais meu peito. E eu queria muito amamentar. Quando ficou gostoso, quando, era a coisa mais gostosa do mundo, porque chegou esse momento, né? Chega esse momento, ou não. Nem sempre. Nem sempre. Quando ficou muito bom, ele não quis mais. E assim, deixei ele passar fome. Não, ele vai passar, deixa a criança com fome um pouco, porque ele vai pegar meu peito, ele vai ter que pegar meu peito. Não, de jeito nenhum. E a criança me chutava e me batia e não quis mais o peito. E aí eu fiquei mais 2 meses, até o 6º pelo menos, tirando na bombinha, 35 vezes por dia, porque aí já não é mais o mesmo estímulo para o leite não secar e para não parar. E fiquei tirando 30 vezes por dia na bombinha para ele ter o meu leite na mamadeira. Então, mas a ordenha me desgastou muito mais do que a amamentação. Com certeza. E diferente da Tayla,
eu nunca cheguei nesse momento, que delícia como eu amo amamentar. Era um sonho, mas muito numa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade com a minha neném, para a saúde dela. Então, eu vou fazer tudo o que eu puder e que eu tiver ao meu alcance, não porque eu tenho esse sonho do vínculo. Não tinha essa pira. Era assim, capricorniana, né? Tá tudo no Excel ali. Assim, eu preciso, para a saúde da minha filha, resolver isso aqui de alguma maneira. E aí, era mais nesse lugar. Eu me lembro, a Tayla tá falando do que ela sentiu a primeira vez que deu a mamadeira, você também falou um pouquinho. A minha sensação quando dei a colherzinha dosadora, quando eu falei desliga as opiniões de todo mundo, eu olhei pro Guto, foi uma manhã, ele entrou no quarto, eu dando mamar, quando ele abriu a porta, sabe, você vê um rosto familiar, eu desabei, eu amamentava mordendo a toalha, assim, eu falei, não consigo mais. Falei, daqui... Tô toda arrepiada, porque eu falei, daqui, agora chegou, agora não vou mais. E aí eu falei, bomba, fui atrás da bomba mais tal, falei, deixa eu entender o quanto de leite eu tenho, que daí já foi um alívio ver o leite saindo, né? Você conseguir quantificar ml ali, olhar para a cor do seu leite, isso já me trouxe uma segurança em algum lugar que tinham me deixado insegura. E quando eu assisti a Cora, né, enquanto eu ordenhei, ele começou a dar a colherzinha, né, e ele foi muito responsável por eu conseguir passar pela colherzinha dosadora, porque o pai da Cora, ele é cozinheiro, então ele tem toda essa habilidade, ele é o cara que manejou aquela colherzinha desde o primeiro segundo, ela e ele, era uma dança ali, nunca tiveram dificuldade, nenhum dos dois. E eu assistindo ela mamar o meu leite, sem eu estar indo à lua e voltar, foi uma melhor sensação da minha vida. Eu não sofri com aquilo, eu falei, se eu precisar ordenhar pelo menos os 6 primeiros meses, eu não sei se vai sarar o meu peito. Eu tenho queloide no peito esquerdo, o buraco era tão fundo que na cicatrização fez uma queloide. Então, se eu não for capaz pela dor, e eu jamais julgarei mulher nenhuma e decisão nenhuma, porque assim, foi a maior dor que eu senti em toda a minha vida. E olha que eu fui 10 de dilatação sem anestesia. Então eu senti já dor nessa vida. Então nada se comparou à dor que eu senti no meu peito. Claro que, né, tenho amigas que não sentem nenhuma dor, abençoadas. É muito importante, assim, vocês falarem, primeiro, o projeto como um todo, aliás. Um momento aqui, pessoal, sou muito fã das duas, vocês sabem. E fiquei muito feliz com esse convite. Bato palma muito para vocês, para trazerem um assunto tão universal, mas muitas vezes gourmetizado, né? Muito. Romantizado. Que a gente faça esse tema cada vez ser mais raiz, mais verdadeiro. E eu acho que o lema que está por trás disso é isso que vocês estão falando, acho que, né, a cada episódio, ainda não vi todos, mas que é o que funciona para cada um, gente. Exatamente. Não tem uma receita mesmo. Eu lembro que quando eu estava prestes a virar essa página, né, de largar o peito e realmente dar mamadeira, o que mais me alimentava a alma e acalmava meu coração era ouvir mães falando, olha, eu dei mamadeira e esse negócio de, vai ficar mais doente, vai tomar mais antibiótico, vai quebrar o vínculo mãe-filha. Não tem como, não tem quem diga que eu e o Gabriel temos um vínculo menor porque deu a mamadeira, não existe. E nunca me deu problema de saúde, graças a Deus. Não é apologia à mamadeira de jeito nenhum, concordo totalmente com o que a Tayla falou. Não tem nada melhor do que o leite materno, nada nessa vida. Então insistam sim, cada um tem seu limite também, mas assim, não tem nada pior do que ver uma criança sofrendo nesse nível, com fome, sabe, sem conseguir comer, porque você A importância dessa mãe estar bem. Exato, entendeu? Exatamente. Essa mãe precisa estar bem. Assim, lógico. Essa mãe precisa estar bem, gente, assim. E cada um tem, de fato, um limite. Cada um tem um limite, cada um tem uma maneira da importância, é inquestionável. Eu pensei que eu ia desistir todos os dias, eu pensei. E aí depois, quando eu falei, chega, e aí foi até ela ir voltando e pegando, nunca cheguei nesse lugar, que delícia, como eu amo. Meu vínculo com a minha filha, ele tá outras trocentas coisas. Óbvio que deixou de doer. E em momentos que eu tava sem outras cobranças e coisas, que tem todo o resto acontecendo. Enquanto a amamentação tá acontecendo, os boletos estão chegando ainda. Lógico. Eles não penduram ali porque a mãe tá amamentando exclusivo, livre demanda, né? Sei lá, eu lembro de meu esgoto, lembra de eu te ligar? O esgoto da minha casa explodiu. Esgoto.
Falta de timing, gente. Falei, gente, a pessoa tá Pelo na amor de livre Deus. do timing Não é completamente. a hora, sabe? Assim, os BOs da vida, o casamento, né? Tudo. Uma coisa, é muita coisa acontecendo. Filho mais ali. velho, cachorro, casa, tudo. Nada, e aí você fica equilibrando todos os pratinhos com um cronômetro rodando a cada chorinho, seja qual for, né? E a dor física latejando. E a dor Aquele negócio física ali. latejando. Então, por isso que eu digo que mesmo depois que a dor passou, pra mim, era sempre uma responsabilidade de nutrir, de alimentar, muito mais do que como bateu pra mim, né? Porque aquilo, eu que sempre fui uma pessoa muito livre, né? Eu fiquei ali, a gente fica em casa, né? Totalmente para aquele bebê, né? Para alimentar aquele bebê. Então, e ainda tinha ordenha. Então, se eu não estava amamentando, eu estava ordenhando. Alguma coisa estava acontecendo ali ao mesmo tempo. Era muito louco. Então, eu não tive esse negócio do desromantizar. Nunca eu romantizei, porque não teve, ai, quero chegar, quero não sei o que. Não, eu preciso alimentar a Cora. Então, mas sabe quando eu senti que eu romantizava? Eu também achava que não, porque eu sou, né, totalmente básica, prática, o mais rápido possível, que puder resolver, faz o quê. Mas eu senti que eu romantizava quando eu me frustrei, no nível que eu me frustrei de não conseguir aumentar, sabe? Eu falei, gente, eu tô tão arrasada assim, é porque em algum lugar, culturalmente falando, eu fui consumindo essa imagem, essa foto, esse porta-retrato de família, esse conceito da amamentação que é tranquila, que é isso, como vocês abriram aqui o episódio. É natural, gente, a gente é mamífera, é só botar aqui e vai. Não é natural, não é só botar e vai, não é fácil, não é sem dor, e não é sempre lindo, não é sempre romântico, não é, cara. E começou falando, antes da gente dar o gravando, o que pode dar errado? A Verônica olhou pra gente e falou, tudo. Tudo, apenas tudo. Eu acho que, sabe uma coisa, Fê? Tipo, o seu post, ele até hoje aparece pra mim. Vira e mexe pra mim também, graças a Deus. Porque é um post, assim, é de 2015 o post. É mesmo. E aí ele vem e tal. E daquele texto ali, eu fiz um texto. O nome do texto é Amamentar Não é Amor. Porque quando a gente relaciona amar a amamentar, a gente tá dizendo que a gente, tipo assim, só amamenta quem ama. Lógico. Entendeu? Então, assim, até quando a gente diz na mamadeira tem amor, a gente tá romantizando. Porque, na verdade, aquilo dali é um alimento que o bebê precisa. Então, qualquer, tipo, outra pessoa pode amar perfeito. também. Isso que então, você é isso. Começar a falou. desromantizar não é tipo, é linda, maravilhoso, porque tem pra gente que é mesmo. Né? Tipo, pra mim não é foi. sempre lindo. Eu acho que a gente sempre usa isso. Tipo, eu não amo, gente. Eu não amo amamentar. Eu amamento há 4 anos as minhas filhas. Vão fazer 5 agora. Mas eu Você não amamenta amo. ainda? Eu não amo. Eu não amo, às vezes, de noite, antes de dormir, em vez de deitar lá quietinha, ter 2 crianças no meu peito. Sabe? Não amo acordar às 5 horas da manhã com alguém falando assim, mamãe, mamãe, e tirando minha roupa. Não amo. Mas eu amo essas crianças. Então, tipo assim, faço sacrifícios? Pra mim, às vezes, sim. Às vezes não, às vezes sim, às vezes falo, cara, que bom que eu amamento, porque, porra, vai demorar o almoço. Ainda bem que eu vou dar esse mamar aqui, elas vão demorar, vai segurar uma meia horinha, sabe? Então, assim, esse lugar do amor, ele é incutido na gente quando falam assim, toda mulher nasce pra ter filho. Você só vai ser plena quando você tiver uma criança. Né? Então, assim, a gente vai atribuindo esse amor a uma coisa que nem existe. Às vezes a criança está ali dentro. Como é que você ama uma pessoa que você nem conhece? Não, eu zero amei, tá? Eu também, eu zero amei. Eu olhei e falei assim, o que agora? O que eu faço com essas 2 crianças aqui dentro da minha casa? Né? Então, assim, aí quando a gente vai... Vamos romantizando na nossa cabeça, que é pleno. Ai, que bênção, tá grávida, que bênção. Nasce um neném, nasce uma mãe. Isso não, gente. Nasceu, olhei, Eu sempre falo isso, explosões, fogos. Filho é pra quem quer, não tenha se não quiser. É ruim pra mulher, é ruim pro filho. Eu acho Essa que a gente pressão da cria o sociedade. imaginário também, Deus do me bebê, livre. bonitinho, fofinho. Ai, vou ter um filho. Na verdade, você vai ter uma pessoa. Uma pessoa pra você criar, pra você dar valores, Não, pra você ensinar. Então, assim, é muito bom pra eles que a gente não saiba, que a gente seja vulnerável, porque eles controlam o nosso corpo. Controlam o nosso corpo, controlam a nossa alimentação. Então, assim, um bebê que toma fórmula, determinado tipo, né? Porque existem as marcas. Cada marca tem um determinado tipo de açúcar. Então, assim, esse açúcar vai acompanhar essa criança o resto da vida, porque ela vai viciar o paladar dela ali. Então, assim, são várias camadas, né? Então, por exemplo, a gente tá aqui com 4 mulheres brancas falando. Então, assim, se a gente colocar aí as mulheres que estão, assim, por exemplo, hoje em dia eu tenho a Carla, que cuida das minhas filhas para eu estar aqui, por exemplo. Eu sei que a Carla deixou os filhos dela em casa para estar cuidando dos meus filhos. Então, assim, quando a gente coloca isso na amamentação, a gente vai falar, essa mulher não tem segurança no trabalho, é um trabalho informal, geralmente, mulheres pretas estão aí na base do nosso rolê. Então, assim, quem garante a amamentação? Ah, são 4 meses de exclusivo. Então, as empresas dão, né, de direito, 4 meses, mas não é 6 o exclusivo.
Aí depois você faz o quê? Você bota a criança numa creche depois de 6 meses. Porque qual é a como é que criança? fica essa amamentação? Tem essa pergunta aqui, né? É legal a gente falar sobre isso. Né? Aproveitando A mãe que não isso, tem né? opção, tem que ir trabalhar, né? Ela tem que... isso. Como é que ela cumpre esse exclusivo? Olha, quando eu falo, eu acho que é uma frase que choca porque eu remeto ao abandono. Você está abandonando durante 6 horas uma criança indefesa que não tem como se defender, reagir, falar, dizer o que aconteceu aos 6 meses numa creche. Mas e se a mãe O que precisa que a trabalhar? mãe faz? É isso, mas é a falta do Estado. Quando o Estado não tem, gente, quando não tem política pública, quando essa mulher não tem uma licença maternidade, quando ela não tem apoio estrutural, social, no médico, no particular você já encontra, dá a fórmula pra você descansar, mãe. Ah, tá, um abandono mais do Estado do que dessa mãe. Não que a mãe tenha abandonado. Não. É um abandono geral, é um abandono social. Quando as pessoas falam, quando uma mulher fala, eu não consegui amamentar, não é culpa dela, é culpa de todo mundo. Né? Foi todo mundo. Ela não conseguiu amamentar por quê? Porque não tinha ninguém pra ficar com o bebê dela enquanto ela ia escovar um dente. Pra ela comer, pra ela trabalhar, pra ela ficar... Aciar a cabeça, gente. Tipo, às vezes, cara, a cabeça. Se envolve a psique, como é que a gente não tem um apoio? Totalmente a cabeça, Totalmente. né? Nossa, a cabeça. Muito. Número Então, 1 a assim, cabeça. É, né? número 1. Na gestação, então, quem conversa com você na gestação? Olha, na amamentação pode acontecer mastite. O que você faz quando você tem mastite? Na apojadura, porque a apojadura é bem no começo. A apojadura é o quê? Massagem. O seu corpo tá ali produzindo máxima potência dele. Se esse leite não sair, ele inflama. Quando ele inflama, essa mãe sente dor. Sem o bebê botar a boca. Um peito duro, o bebê não mama peito duro. Tem que estar maleável. Então, assim, você precisa saber fazer a massagem na auréola, saber a diferença, tipo, uma ordenha que você vai fazer de rotina, né, para produzir, ou uma ordenha só de alívio, onde aquele peito duro que tá cheio, porque se o bebê abocanha ali, duro, machuca. Nossa. Machuca muito, então tem que estar maleável. E tudo que a gente ouve durante a gravidez, o que é mito, o que você considera que ajuda, tipo, tomar sol do bico, o que você acha que é Então, o sol resseca. eu também. Então, é que a gente já teve convidada aqui, Mas eu sempre ouvi que era bom, Que falou, aí acabei não toma. fazendo. Depois eu falei, ainda bem que eu não fiz, e não consegui aumentar. Então, assim, cara, não adiantou nada. A gente já teve convidada falando assim, se eu tivesse uma dica pra dar, toma sol no do bico do peito. E Corta a foi uma blusa coisa do que eu- peito, vai pra janela. Pra mim não adianta fazia nada. sentido. Eu falava, mas vai ressecar, se eu tomo sol, resseca. Nunca tomei Mas sol é pra no bico. ficar, diz que é pra ficar resistente, não é? Então, mas Pra aí doer que tá. menos. O nosso corpo tem as glândulas de Montgomery, que são o quê? Elas são umas bolinhas que às vezes ficam visíveis no peito, As no minhas mamilo. ficaram. E às vezes não, mas elas estão ali trabalhando. Elas estão, né? E essa glândula vai fazer uma oleosidade nessa pele e ela vai fazer essa proteção. Quando a gente vai lá, esturrica os peitos lá, 15 minutinhos, no sol de 8 horas da manhã... Tem gente que põe na luz Vai dar também, uma né? Não secada. tem um negócio de luz que coloca na luz. Pergunta, então já- pera, porque eu tive, né, eu fiz laser no peito pra fechar o peito que abriu umas 4 vezes e que foi a salvação, assim, foi tipo, tanto que eu fui sofrer da dor da amamentação mais pra frente, porque eu não tive tanto a dor que a Júlia teve. Meu peito abriu, o peito direito abriu na lateral, só o direito, mas ainda, a minha gravidez foi tão bizarra, de dores, de coisas, 8 meses ali, já falei, mas vou ter que repetir para entrar no contexto os 20 episódios, mas eu tive depressão, eu tive todas as dores do mundo, óbvio, muito psicológico, mas todas as dores do planeta eu tive durante a minha gravidez. Então, o meu puerpério e a minha amamentação foi tipo, até a mastite, assim, tudo não superou o que eu passei na minha gravidez, assim, não superou, e eu perdi o raciocínio, o que eu ia falar? Você fala do laser que você fez pra fechar. laser. Ainda bem que eu vim, ainda bem que eu vim. Ainda bem que tem alguém Um aqui. laser. E aí eu fiz um laser pra fechar esse peito que abriu e ajudava muito. E a minha enfermeira comentou, não lembro exatamente qual foi o comentário, mas o quanto, tipo, é quase o que o sol faz, né? Tipo, é só acelerado porque é o laser. Como é que o sol não faz bom? Não é que ele não faz bom. O sol é ótimo pra gente. Não, né? Então, sim. assim, pegar um solzinho de manhãzinha, Pouquinho, 10 minutos, grávida, né? beleza, de boa, não vai te fazer um absurdo. O que acontece é que as pessoas começam todos os dias a pegar sol durante 15 minutos, todos os dias. O que dá bom fazer? Cara, observar o corpo, Júlia. Tipo, eu acho que a gente é muito desconectada do nosso corpo. Então, eu acho que existe um tabu nesses 3 assuntos, sabe? Tipo, gravidez, parto, puerpério, amamentação. E eu acho que, voltando um pouquinho antes do parto, o sexo. Então, a gente já tem um tabu do sexo. Prazer, enfim. Parto, a mesma coisa. Amamentar. Tudo isso é a nossa sexualidade. E a gente é muito privada, né? De ter acesso ao nosso corpo, ao nosso prazer, ao que a gente faz, se tocar, se sentir.
Então, assim, a gravidez é isso, é um ser se gerando dentro do seu corpo. E se você não conhece seu corpo, como é que você vai saber o que está acontecendo se agora tem um bebê lá dentro? Né? Então, assim, é muito difícil observar o que está acontecendo se você não sabe o que é. Né? Então, assim, o que eu vejo muito, assim, sempre achei que eu era uma pessoa informada, educada e tal. Quando eu vi o meu corpo gerando, eu falei, caralho, eu não sei nada sobre isso. Nossa. Ninguém me falou o que acontece no meu corpo. Eu odiei gestar, eu tô passando mal, a paciência, eu quero vomitar. Né? A memória, então, elas dão mão dada e vão embora. Isso, e aí memória, as pessoas falam, não é assim mesmo. E não é assim mesmo. Se você tá sentindo dor, se tá mal, mano, não é assim, não é pra ser Isso assim. era outra frase que martela, né? Que me machucava muito. Se tá doendo é porque não tá certo. E ela me doía porque fazia sentido, não tá certo. Sim, não tá certo. Como é que eu vou acertar? Além de ler, você teve uma consultora de amamentação, alguém que te... Eu tive uma doula. Uma doula. Que é a mãe da minha filhada, que faleceu. Então, assim, já tinha uma história com a amamentação ali, que ela não conseguiu amamentar. E a minha afilhada, eu ficava... Quando eu falei, cara, minha doula e tal. E a gente foi muito junto nesse sentido. Então, assim, todos os problemas que eu tive... Você trocou com ela? Foi com ela. Então, assim, foi muito rápido. Porque eu tive o acesso à informação e à educação. Porque por muito tempo, eu acho assim, que eu informei muito porque eu tinha muita raiva. Eu tinha muita raiva de estar sendo enganada, eu tinha muita raiva de ver as pessoas enganando, os médicos, a própria família desestimulando. Eu comecei a mulheres falarem comigo, como é que você consegue amamentar 2? Eu falei, cara, eu não sei. Mas eu sei que tá rolando. E aí eu fui fazer um curso capacitante. Nesse curso capacitante, de uma das... chamam de a dona da amamentação dos cursos do Brasil, né? Eu escutei uma frase que foi, assim, a minha virada de chave para entender o que eu não estava conseguindo enxergar. Eu falava, cara, por que é tão difícil? Por que as mulheres não conseguem? Por que nossos índices de aleitamento, eles são menores do que 50% nas mulheres do Brasil? Ela falou assim para mim, porque uma mulher, ela só procura uma consultora quando ela tem problema. Você procurou, Fê? Claro. Quando ela não tem problema, ela não procura. Aí eu falei, bem, então o objetivo é fazer essa mulher não procurar uma consultora. Então o que a gente faz? Aí eu comecei a olhar. Tipo, aí você vê. Peraí, mas o objetivo é não procurar depois ou antes ou não procurar? Procurar antes, se informar antes. É tipo assim, é não ter problema. Sim. O ideal é esse. O objetivo é esse, não ter problema. E se você tem um problema, você saber que problema é esse. Por quê? Porque existem prevenções. Né? A promoção do aleitamento, ela deveria estar ali educando, informando. Aí a gente acha mais um problema, que você precisa defender, além de educar e de informar. Porque é o que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem parceria... De acordo com a Fiocruz, 7... Gente, é muito surreal. 7 em cada 10 pediatras recebem patrocínio da indústria de substitutos do leite materno durante... Mas o patrocínio... Aí o que a pessoa se entende? Ah, um patrocínio. O que você entende que é um patrocínio? Uma grana para... apresentar o produto. Indicar sem necessidade. Já que você vai dar um leite... Antes da necessidade. O problema é esse, que é importante. Não, que eu acho que a gente tem que deixar claro. Peraí, não é isso. Os médicos, eles não estão recebendo dinheiro. Eles estão recebendo incentivos. Então, por exemplo, que lindo o seu consultório. Poxa, vamos fazer uma reforma aqui? A gente bota aqui uns negócios. Sim, não é o dinheiro em espécie. Não é. E aí, tipo assim, a amamentação, ela vai sendo trocada por bloquinho de caneta, bolsa. Tem 3 meses que teve um congresso da Sociedade Brasileira de Pediatria e tal. Lá dentro, várias palestras, promoção do aleitamento, pessoas maravilhosas, a IBFAM, tipo o ABA, todo mundo ali falando, semana do aleitamento materno e tal. Lá fora, tinha os quiosques, distribuindo brindes, pegando todos os contatos de todos os médicos. Para pegar essa bolsa aqui, uma bolsa maravilhosa, as bolsas, você tem que deixar seu e-mail. Então, o que acontece? Esses profissionais estavam indo no stand da indústria, deixando os dados deles e eles depois pegam esses dados e assediam. Mandando, olha aqui, o ingresso para você ir no congresso tal. Tudo pago, passagem paga, comida paga. Para sua família também. Olha que ótimo, você tem indicado nossos produtos, vou te dar uma viagem. Então, assim, esse profissional, ele às vezes fala, não, mas eu não indico, você não precisa. Você vai ouvir, todos vão falar. Mas ele tá no conflito. Porque a sala dele tá sendo bancada, né? Tipo, a indústria tá chegando junto ali dele falando, poxa, vamos aumentar o seu consultório, vamos fazer uma coisa maior. Então, assim, vai entrando-se um conflito de interesse. É como se uma empresa que vende caixão falasse, o bom da vida é viver. Né? Então, assim, você vai entrando num conflito junto com a área médica. Então, assim, aí o que acontece? Você tem um incentivo milionário, a indústria, ela lucra bilhões no ano, e promoção de saúde você vai ter ali 100 mil,
200 mil. Enquanto está sendo bilhões investidos para essa mulher não conseguir amamentar. Então, assim, você já sai da faculdade, que muitas também são bancadas pela indústria do leite, porque eles estão lá dentro. Porque um médico, por que ele sabe quanto o seu bebê vai mamar? Porque isso não é, tipo, olhando o bebê, analisando clinicamente. Não, a indústria já falou, um bebê de tantos quilos vai mamar tanto, o de tantos dias vai mamar tanto. Então, assim, o médico, ele não aprende manejo na faculdade. Não tem uma matéria específica de amamentação. Não existe. Hoje a aula de amamentação, manejo. Não tem. Mas tem uma aula para falar quanto de fórmula o bebê tem que beber. Uau! Isso é louco. Entendeu? Então, eu assim, faz todo sentido e óbvio que a gente sabe que acontece assim, né? Nesse formato. Mas a minha experiência é muito ao contrário. O meu pediatra me estressou de tanto que ele insistiu pra eu continuar amamentando. Ele queria me mandar pra São Paulo, por exemplo. Eu falei, não, chega, agora chega. Eu não aguento mais, claro, sabe? Então, assim, acho que, de novo, tudo, eu acho que é muito na medida das coisas, assim, né? A gente tem que ter o meio termo, assim, o equilíbrio, porque também de nada adianta ficar, óbvio, incentivar o leite em pó e encurtar o período de tentativa de amamentação. E também, por outro lado, nada adianta estender esse período, vendo que não está tendo produção, não tá rendendo nem para a mãe, nem para a criança, sabe? Então, acho que é muito a gente ajustar, assim, e deixar as mães confortáveis para chegarem um pouquinho depois do limite, ou no limite, ou tentar o quanto for bom para elas, entendeu? Porque eu adorei, assim, depois desse meu post que você falou lá em 2015, também volta para mim sempre esse texto, e o que mais me alimenta a alma é saber que a gente, né, através do uso da nossa visibilidade, da nossa vitrine, do nosso holofote, que a gente luta tanto para conseguir. Eu sempre falo isso, se a gente, depois da relação toda para conseguir o nosso holofote, jogar só pra gente, a gente não entendeu nada. Isso aqui que vocês estão fazendo todas é usar esse holofote para as outras pessoas, e mães, né, que normalmente quase que quem mais precisa. Então, assim, eu senti que eu fiz muito isso naquela época, e adoro saber que mães se libertaram dessa pressão, sabe, desse sufoco, dessa pressão psicológica mesmo. Não, você vai ser menos mãe se der mamadeira, menos muito mulher, louco, né? Menos esposa, menos ligada ao seu filho. É o que você falou, o amor não é a mamadeira. Ele não diminui pela mamadeira. E nem o peito. E nem a gravidez. E nem um casamento. Nada. O amor é o dia a dia, é o contato, é o cuidado. Sabe? É o que eu falo assim, o amor é educar. Porque criar também é dar comida na boca e botar pra dormir. Educar são outros 500. Sim. Sabe? Educar. Você olho no olho, conversar, dialogar. Não deixar a sua verdade falar maior do que a verdade do seu filho, não deixar os mundos separarem e se despir de tudo que for necessário para chegar perto dessa criança, entender o mundo dela, o que ela tá vivendo, o que ela tá passando. Agachar para falar olho no olho, para não falar de cima. Isso é educar, sabe? E a gente fala... Eu tenho muito mais medo de educar do que... Eu sempre tive muito mais medo da fase da... Porque eu tenho 3 sobrinhas, né? Em 3 idades diferentes e uma delas já na adolescência, assim, socorro. Socorro mesmo. E era a pessoa mais, assim, doce, educada. Nossa, nunca vai dar trabalho. Desespero, gente. É desespero. E aí eu já antes de ser mãe, eu já tinha medo também da amamentação. Inclusive, foi a única... Eu não fiz curso de nada, nada, zero. O único que eu fiz foi da amamentação, porque eu tinha muito medo. Eu era aquela pessoa que não deixava encostar no peito. A água do chuveiro caía durante o banho. E eu falava, Deus, que não dá pra tomar banho. Como é que alguém vai mamar isso aqui? Como é que alguém vai colocar a boca aqui? Não vai, não vou conseguir. Então foi o único curso que eu fiz e sim, me ajudou. Me ajudou porque desde a primeira pegada, né, eu consegui identificar, puxar a boquinha, enfim, eu tinha algumas coisas ali que me ajudaram, então eu não tive essa dor toda. Eu fui mais pra frente por causa da mastite e do ducto obstruído. E eu esqueci de novo o que eu tava falando. Mas tem amigas que não tem nenhuma, tá, gente? Acho bom a gente... Né, eu tenho amigas que não tem absolutamente nenhuma e algumas que nem se informaram e nem se prepararam e o negócio rolou bom. Sorte. E isso que a Fê tá falando é sorte, porque a consultora que eu procurei depois que deu tudo errado, ela me falava isso. É muito difícil, muito você encontrar alguém que não tenha um desconforto. Porque era a frase que ela sempre repetia pra mim, você tá fazendo isso pela primeira vez e a Cora também, vocês estão aprendendo juntas, vocês estão se conhecendo. E isso que você falou, Fê, eu queria até acrescentar aqui que é o nosso maior desafio e propósito ao mesmo tempo, porque a gente, no momento em que se propôs, né, abrir essa roda de conversa com mulheres que a gente admira pra caceta, só senta aqui quem a gente admira muito. E mulheres que fazem a diferença nas nossas vidas. Então, essas escolhas foram feitas em cima de mulheres que transformaram o nosso processo. Em algum lugar,
Assim, você sabe, né? Porque a gente se fala virtualmente, a gente está se conhecendo pessoalmente agora, mas o quanto eu acho a sua voz muito potente, chega para muita gente e fortalece não só nesse assunto nosso aqui, como em vários outros. E eu e Tayla sabemos do desafio de trazer mulheres diferentes, com histórias diferentes, discursos, narrativas diferentes, e do quanto é desafiador a gente conseguir, a gente quer muito, a gente não vai conseguir, acho que é difícil, é uma prepotência. Conseguir ter menos gatilhos ruins possíveis, porque às vezes o que está fácil no discurso de alguém vai bater como uma flecha e a gente está arriscando, então... vou até aproveitar esse episódio especificamente, que é uma conversa que todos os dias eu e Tayla chegamos tendo. Às vezes, o que para um sai muito de boa, para outro vem como uma lança, assim, né? Ninguém tá lá dentro da casa do outro, dentro da dificuldade do outro, dentro do desafio do outro. Então, vamos tentar informar e respeitar, por mais absurdo e diferente que seja. Isso aqui é para isso. É para cada uma pegar ali, tipo, vai se identificar aqui, vai se identificar lá, vai se identificar mais cá, menos lá, e se sentir menos sozinha, porque pra gente foi primordial encontrar essas mulheres durante o nosso processo e a gente se ter. Somos completamente diferentes, completamente, e nos acolhemos na diferença. A gente faz piada com as dificuldades, os desafios são completamente outros. E de tentar ao máximo eliminar o julgamento que às vezes, tá lá escondidinho, né? Dentro da nossa cabeça, a gente ouve e quando vê já tá... É mais forte que a gente, né? É um negócio... Era uma coisa muito importante que, assim, às vezes a gente faz escolhas... Assim, principalmente eu acho que parto, amamentação, acho que muitas escolhas são feitas sem informação. Eu acho que isso é que às vezes pode ser perigoso, porque uma vez que você fez uma escolha consciente, tá tudo certo, mana. Assim, eu falo que assim, depois que eu tive a pior gravidez do planeta Terra, os piores meses da minha vida, eu odiei todos os segundos da minha gravidez, eu queria, inclusive, pensava em não viver mais, não seguir com a minha vida. Assim, era uma coisa que eu nunca tinha sentido nada parecido, e eu estava sentindo naquele momento onde alguém virava para mim e falava, você tá sagrada, eu queria matar a pessoa. Então, assim, depois que eu consegui gerar aquela vida dentro de mim, parir, ainda correndo um risco de vida, porque eu tive síndrome HELP, que eu consegui passar por aquilo. Pra mim, eu entendi que a mãe já é, assim, a melhor mãe do planeta. E, assim, para mim, óbvio, se ela gerou um neném dentro dela, mano. 9 meses, 10. Às vezes 2. Exatamente. Tem umas que geram 2, ela já é mãe para um grande caralho, ela já é mãe, caralho não, porque, não, pra grande peito, pra grande xoxota. Porque, assim, é a coisa mais difícil do planeta Terra. De novo, pode não ser para muitas mulheres, mas, assim, para mim foi o maior desafio de toda a minha vida e eu já tive alguns. Quem me conhece aí sabe, assim. Então, para mim, a mãe ela já é mãe pra caramba. Só dela, de fato, já ter conseguido gerar uma vida. Mas, assim, o que a gente tenta falar aqui e trazer é justamente informação. Para fazer a escolha sabendo, olha, com consciência. Isso, pode ser aquilo outro, o melhor caminho é esse aqui, mas assim, é o seu caminho, são os seus limites, é a sua verdade, cada mulher é uma mulher, cada gravidez é uma gravidez, é um ser, tipo, a minha depressão veio muito da minha infância, depois com muita análise eu descobri por que eu passei por aquilo na minha gravidez. Foi um mergulho na minha infância que enfim, foi muito difícil. Então, e para cada mulher uma coisa. Então, é realmente um processo muito individual de cada um. Sim. Então, sim, a mãe você não deixa de ser mais mãe ou menos mãe por causa de, se você conseguir aumentar 2 meses, pelo menos esse é o meu conceito, o meu pensamento, ou não, assim. Mas a informação é fundamental nesse processo. E assim, completamente, só para esclarecer também, a gente estava até falando antes de começar, 0, aliás, estamos aqui 4 mães, não tem nada a ver com não amamente, não engravide, não seja mãe, Deus me livre, mas para, se for mergulhar nesse universo, mergulhe informada, né? Que é outro mergulho, outro rolê. Quando você entra sabendo onde você vai entrar, o que você vai encarar, ou mais ou menos o que pode acontecer de um extremo ou de outro. Se der tudo bem, é assim. Se der tudo ruim, é assim. E tá tudo bem. Cada um vai ter uma caminhada, né? Uma trajetória. Vai ter mais buraco, outro mais quebra-mola, outro vai ter um retorno a mais, outro vai ser de boa, vai no automático. E tá tudo bem, né? Tem uma amiga minha que teve depressão pós-parto. Hoje a filha dela tá com 11 anos.
quanto essa mulher se culpa até hoje. Assim, porque ela tentou amamentar, então o marido trazia, esse marido, inclusive, eu falo que eu não conheço o marido 50-50, conheço. Ela não conseguia ver a criança. Pra quem não sabe, que é a divisão, 50-50, que a gente diz que, né, tá difícil de ocupar a Mas, responsabilidade. enfim, esse cara é um cara que ela não conseguiu fazer nada, não conseguiu ter relação com essa criança. Pelo contrário, ela olhava e falava, tira, porque a vontade era tacar na parede. E ela não conseguiu amamentar. Ele trazia, colocava no peito e ela e tirava do peito, colocava e cuidava desse neném. E o quanto essa mãe, que teve uma depressão pós-parto, gente. Assim, o quanto ela sofre até hoje por não conseguir, a culpa que ela sente de não ter conseguido amamentar. Tipo, eu falo, cara, se liberta disso, pelo amor de Deus. Até pela própria filha, natureza, né? Pela criança. Quando você fala natureza, uma vez eu escutava muito isso, mas é natural, é instintivo. Aí quando você vai ver, né, as mamíferas matam seus próprios filhotes. Ah, nasceu sem perna, aí vai morrer, então mata logo para não dar problema, porque eu vou ter que carregar a pessoa sem perna, então não vou matar. Né? Então, assim, natural mesmo. Já tive gato e cachorro que comeram o filhote. É isso. Então, assim, a depressão, ela faz parte também do puerpério. Então, é por isso, envolve a psique. Essa mulher, ela precisa de apoio, ela precisa olhar para isso, né? Então, assim, é natural, é não sei o quê. Então, às vezes, também, você falou uma coisa que, tipo, você prepara, né, a sua vida para ali, para aquele momento. Você tá na gestação, você vai preparando. Quando você vê, você fala... Nada disso. Não serviu nada. Exatamente. Não existe. Nada. Não existe. Por isso que quando fala assim, o que você faz para preparar o peito na amamentação? Nada, você deixa ele existir. Deixa rolar, né? Deixa ele existir, ele só precisa existir. Ele existe, então show, então ele existe. Então assim, tem mulheres que amamentam com um peito só. E aquele, tem uma coisa, né, do bico invertido, se tem prótese ou se tem redução. Ser mais fácil, né? O peito que tem bico vai ser mais fácil, óbvio, né? O protuso a mulher também vai amamentar. Por quê? Porque dentro da boca do bebê, o peito da mãe ele vai aumentar 3 vezes o tamanho. Então aquilo que é lá pra dentro vai sair um pouquinho e ele vai conseguir abocanhar porque ele abocanha a areola, ele não abocanha bico. Né? Até quando você tira, tá o bico bem mais inchado, né? Sim, ele aumenta. Exatamente, é quase um dedado. Muda bem, muda bastante. Ele aumenta. Aumenta a cor, muda a cor também. Né? O que você tinha falado? Eu esqueci agora que você perguntou. O bico invertido. Ah, que você falou. Ainda bem que a Fernanda prótese veio. também. Eu posso vir amanhã de novo, se vocês quiserem. Continua. Posso vir aqui, a gente vai... A prótese depende de como ela foi colocada. Então, por exemplo, uma prótese que é colocada, tipo... Redução, já li que é mais difícil do que... Porque a gente, se foi 10 anos anteriores, geralmente tem cordeducto. Aí você só vai saber mesmo quando você começar a amamentar. Porque aí, de repente, pode ter cortado um ducto, 2, trinco, 10, né? Cada peito nosso, ele pode ter de 4 a 18 alvéolos de leite. Então, assim, se corta ali esse ducto... Então, por exemplo, as pessoas às vezes falam assim, porque esse leite faz mais que esse. A gente não sabe, né? Tipo, a gente poderia tinha super um atacante e um... porque, assim, geralmente o bebê prefere esquerda por causa do som do coração, que é o som mais alto que ele escuta dentro da barriga. O quê? Perdi essa parte. Também perdi. O bebê normalmente prefere o peito esquerdo, porque Mentira! é o lado do coração, Cara. é o som mais alto dentro da barriga. Você tá brincando. Sabe quando as pessoas falam assim, treinamento de sono, não sei o que lá, nananã. Por que o bebê não dorme de noite? Por quê? Porque não tem barulho. Por isso que o meu dorme com barulho, desde sempre. Claro, total. O meu foi criado na britadeira, no meio da obra. Dentro da barriga, olha só, dentro da barriga tem coração, tem o fígado, tem a alimentação, tá tudo funcionando. Tudo isso é barulho. Tanto é que quando você tá grávida, já reparou que quando você deita, que é quando ele acorda? Porque durante o dia, chacoalhando, andando, trabalhando, ele tá ninando ele. Várias vezes quando eu deitava, ele ficava... Querida, acorda aí. Acorda aí. Acorda aí. É isso. Ruído branco? Ruído branco é maneiro. Maneiro. Eu durmo, O que é ruído branco? Desculpa. É um... Tipo uma cachoeira. Cachoeira, mas... Som do secador, som do ventilador. Do aspirador. Pra dormir? Pra dormir. Tá. Não, e tem trilhas, assim, o Guto, pai da Cora, ele ama um ruído branco. Desculpa. Hoje em dia já nem ouço, eu vou junto no embalo do ruído branco, que pra mim, assim... E Cora agora, eu relutei, mas o Guto insistiu que o ruído branco ia dar bom. Duas mães de primeira viagem aqui, né, marida? Mas fica a pergunta, será que a mãe de segunda, de terceira viagem já sabe de tudo?
Cada viagem é diferente, mesmo que o destino seja o mesmo. Aquela praia, ela pode mudar a paisagem se chover, por exemplo. Não dá pra gente prever tudo, mas imagino que a experiência deva tirar umas pedras do caminho e trazer praticidade. Praticidade pra quem é mãe é mais do que necessário, né, Maria? Gente, e de praticidade, a AME entende. A AME é uma carteira digital para você fazer pagamentos, transferências e até colocar créditos no seu celular. Um aplicativo super simples e seguro. E o app ainda disponibiliza várias formas de pagamento pra gente, tá? Uma delas é o cartão de crédito com parcelamento especial nas Americanas, Submarino e Shoptime. Olha lá a chance de aproveitar as promoções. E outra, quando você paga com o AME, você pode receber cashback, que é parte do seu dinheiro de volta. Inclusive, lá dentro do app tem o AME Shopping, que é uma área que reúne os melhores cashbacks mais práticos, que isso é impossível, né, gente? E especialmente para as mamães que nos ouvem, hoje tá rolando até 20% de cashback nos itens de bebê, gente, se liga. A mãe aqui já tá pensando o quê? Em pacotão de fralda. Pomadas. Então fica a dica, 1001 tretas de hoje. Acessa o AME Shopping usando esse QR Code. Para quem tá nos assistindo e não apenas ouvindo, ele vai aparecer aqui embaixo. Ei, opa, cashback. Uma pergunta para vocês duas. A teta vira patrimônio da humanidade ou você ficava com vergonha e colocava, em algum momento ficou, né, constrangida e colocava o paninho, cobria? Gente, eu fui atender o entregador com os peitos de fora. Não tem tinha uma me dado a pergunta aqui menor que acho que nem conta. faz muito sentido. Como esquecer a teta para roupa de fora? Amor, você nem pensa na teta. Ela fica. Ela fica, alguém avisa. Eu comecei com paninho, confesso, comecei. Na segunda eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não, quando eu me dei conta, eu Mas abri. a história do paninho pra você veio do olhar dos outros? Eu nem sei por que eu botei o paninho. Não tem noção, era tão entranhado, é isso, é cultural, um negócio que te entuba na goela abaixo. É. Eu nem sei, é automático, sabe? Quando você vê, eu tava... Eu nunca botei paninho. Aí na segunda eu falei, Eu não vi em confusão, né, gente? Porque eu não vi confusão. Eu tava lá, fui no pediatra, desci, aí tinha uma areazinha assim pra sentar e tal, sentei ali. Começaram a mamar e veio o... Começaram a mamar, é muito Começaram, bom. essa galera. a galera E a fazendo turma gesto. veio, e a turma veio. Aí veio o segurança do shopping. Oi, aqui não pode ficar pelada aqui. Ficar Aí eu olhei, pelada é muito falei, mas bom. eu não tô pelada. Tô amamentando minhas crianças. Ah, mas é porque tá todo mundo olhando. Eu falei, manda todo mundo parar de olhar, não vou parar de amamentar. Gente, que absurdo. 2 meses. Eu ali na merda. Eu tava até com... Eu tenho Ao uma invés de foto oferecer uma ajuda... que eu tinha uma tenossinovite. É. Então eu tinha que segurar, tava Não sei nem o doendo que pra eu é isso. segurar. É uma tendinite Tá. que fica pior por conta do esforço repetitivo. Muitas mulheres têm durante Amamentação. esses primeiros meses da amamentação por Nossa, conta do dói esforço. aqui, né? assim, Isso. E eu ali Porque o segurando neném com só dor. mamava em pé, tá? Só pra contar. É, ainda tem isso também, posição cavaleiro, pra segurar os pescoços das crianças pra conseguir botar no peito. E aquele homem lá falando, aí veio uma outra mulher. Ah, que você parece um bichinho amamentando assim, né? Uma gatinha. E veio com um pano pra me cobrir. Eu fiquei enlouquecida. Aí uma criança ah, assim, pano pra cobrir, minha mãe Eu já peguei tentou. daqui, comecei a gritar, dei pra minha mãe. Falei, ah, cai! Com os peitos de fora, gritando no meio do negocinho do shoppingzinho. E foi até assim que eu fui parar na Fátima, porque ela falou, o que aconteceu, Verônica? Falei, falaram que eu não podia amamentar minhas crianças, que eu tava pelada. E aí foi isso, aí tipo, aí depois disso eu fui entender, amamentar não é amor, gente, é política pública, sabe? Cuidar de criança, se você não tem política pública de rua, você não anda nem com carrinho. Então, assim, aí eu entendi, eu falei, cara, isso aí é controle do meu corpo, eu tô precisando me controlar, então eu não vou deixar ninguém me controlar, então eu vou aumentar as crianças até quando elas quiserem também. Aí virou um negócio mais político mesmo, eu comecei a ver lei das lactantes, eu falei, cara, por que ninguém fala que lactante tem direito à fila preferencial? Já perguntei. Eu usei. Falaram todo- não. Tem sim, eu usei. Mas é lei? Lei. Lei. É direito. Porque se Eu já você perguntei algumas vezes, gente. Eu perguntei algumas vezes lei, em lugares. gente, tipo, Mas pensa uma lactante mãe em tem amamentação. prioridade? Não. Claro que tem. Não, mas E tem eu que sempre ter, não é briguei. questão de... Tem que O lugar não pode escolher se tem ou não, certo? Não pode. Não, e eu usei algumas Lactante vezes. tem lei. Fui Amamentar, gente, o dia que a gente entender, as mulheres entenderem que amamentar é um direito e que não podem roubar o seu direito de amamentar, eles têm que se virar pra você conseguir amamentar, aí eu acho que a coisa muda. Porque a gente ainda fala, ah, é um privilégio, é pra quem consegue. É um direito, é um direito. Não, e o privilégio da informação nessa hora, porque eu fui Sim. tirar documento e eu tava com a minha filha mamando há meia Você hora. tem que voltar. O Então, meu eu não neném podia mamava de estar hora em naquela hora, não fila era- de documento, daqui, não sei o quê. Eu entrei, eu não quis saber, mas uma pessoa que não tem essa informação,
ela tá ali arriscando a próxima mamada dela, né? Então eu usei mais de uma vez. Eu falei, vocês não estão entendendo. E é o desespero dessa mãe de precisar voltar pra casa. E aí, quando pedem, então prova. Eu falo, não tenho que provar que é o amamento. Você que tem que provar que eu não amamento. Mentira. Você não precisa andar com uma folhinha, um laudo falando É eu isso que eu ia amamento. perguntar, se tem algum documento, alguma coisa assim. Eu sou lactante, por exemplo. Eu sou lactante. Minhas filhas têm 4 anos, mas eu continuo sendo lactante. Aí eu uso meu bom senso também, né, gente? Porque uma lactante de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos é diferente de uma de 4. Claro. Né? É igual Posso criança... usar o meu direito? Posso usar meu direito, mas eu posso olhar a filha e falar, pô, qual é o meu bom senso? Fico nessa fila ou não? Né? Sim. Então, assim, se a mulher tá ali, lactante, esperando criança em casa, ou no carro, ou ali, mano, essa mulher tem direito, né? Tipo, amamentar é direito, fila é direito, tem vários direitos. Tipo, a volta ao trabalho é direito. Então, assim, você Ela volta... pode levar. Você tem duas pausas ou 1 hora mais cedo. Então, você tem 2 pausas de meia hora durante o trabalho para, né, lactar, ordenhar, ou até ponto, não quero. Ou 1 hora no final da saída ou 1 hora na entrada, que também pode ser, né, tipo, conversado com o empregador. Então, assim, a gente tem direito... As crianças têm direito, né? Eu acho que é importante falar isso. Que hoje em dia, por exemplo, uma questão que eu acho que é legal falar, tipo, não é direito da criança mamar, mas é direito da mulher amamentar. Legal. Porque imagina que, se for direito da criança, qualquer pessoa pode interceder por essa criança, essa mulher vai ser obrigada a amamentar. Então, assim, é um direito que ele atua em via de mão dupla, né? Se essa mulher tem um direito e ela quer, essa criança vai ter esse direito. E aí eu acho também, assim, eu já encontrei algumas mulheres falando, não quero amamentar. E geralmente, essa mulher tem direito, todo direito. Eu acho que é nosso direito não querer, porque isso também impede da gente ouvir mentiras. Porque eu acho que a gente mente porque a gente precisa que a outra pessoa pare de encher o nosso saco. Então, por exemplo, nossa, ainda mama a noite toda? Nem mama mais. Não mama não. Pronto. Aí você mentiu. Aí aquela pessoa fala assim, porra, meu bebê tem problema então, porque ele mama a noite toda. Então, entre nós, não é tão sincero. Não é zero, sincero, gente. Sim, não é sincero. Não é sincero. Sim, eu tava falando... Eu também cheguei a falar no lance do sono, porque pra mim era uma parada assim, meu neném, perguntavam pra mim se meu neném dormia, eu falava, dorme, à noite, dorme. Mas quantas horas seguidas? Eu falava um pouco, porque ele acorda pra mamar, então ele não dorme. Aí eu tomei essa verdade pra mim também, tipo, como observando mães e mães falarem que meu bebê dorme 12 horas, 12 horas, 12 horas, e eu, tipo, isso mudou, foi ao contrário, né? Ao invés de eu, tipo, mentir, dorme a noite toda. Tipo, Você mentiu pra se enquadrar naquele grupo. Um clássico da pressão psicológica da sociedade, né? A pressão é isso da sociedade. E pra mim era normal aquilo, né? Ele dormia, só que ele mamava, acordava 3, 4 vezes, aliás, até hoje. E aí, tipo, essa coisa de também a comparação com o outro, né? Tipo, você fala, não, então meu bebê não dorme. Só que Como não, se a gente dorme, fizer o né? movimento inverso, que é o propósito disso aqui, às vezes uma bobagem, né? Até já dei esse exemplo aqui, outro momento da Tayla, esses dias viu minha filha sentando numa cadeirinha, ela falou, nossa, meu filho nessa hora já ia estar desesperado. Eu olhei pra ela e falei, tipo, e naquele dia deu sorte da Cora não dar um show, porque normalmente ela também dá. Nossa, eu tenho que... E aí eu falei pra ela, eu falei assim, não pega isso que foi sorte, mas assim, eu nem sabia. Aí é que eu falo, olha a bobagem, ela tá falando do filho dela que dá um escândalo, mas naquele momento veio um acolhimento tão gostoso, tipo, então também... Tá tudo bem, Ai, gente. Eu achei que fosse só aqui em casa. Nossa, tá tudo muito também, bem. Ele grita na hora ele se sente preso, ele detesta estar preso nessa cadeira. Então é nesse lugar exatamente nesse lugar de por quê? Olha que loucura. A gente começa a nossa vaidade de mãe, de ser mãe perfeita, entra num lugar você precisa ter controle, você precisa dar conta. que você maquia uma realidade, né? Você esconde. Pra gente E a pergunta é assim, a gente tem que ser tudo isso, né? Tem que ser perfeita, tem que ser plena, tem que trabalhar, tem que ser mulher, tem que transar depois que pare, tem que transar no final da gravidez, tem que cuidar do filho, tem que fazer tudo. Pô, conhece alguém que faz isso? Transar é o Assim, transar. que antigamente, na Idade Média... Tem que tirar a roupa. Entendeu? Assim, alguém conhece alguém que faz... Da onde a gente tira essa mulher que não existe? Da onde? Alguém aí tem... Eu não conheço nenhuma. Não Nenhuma. existe. Não Você existe. conhece Então por que a gente porque fica se cobrando? Não existe essa pessoa. Se tiver, mande aqui o e-mail para a gente, a gente exatamente. vai te estudar. Não, manda pra NASA, não manda perde tempo pra gente não, manda pra NASA. A gente não quer saber. A gente tá nem aí pra essa mulher. Cara, assim, não existe essa pessoa e a gente fica se cobrando ser essa pessoa. Esquece. Não É, novo, na verdade, né? acho que A cobram a sociedade- gente, né, que seja. Mas eu, pra mim, homens né? que não conseguem fazer o quê? Uma única função do dia, do pagamento que existe. Assim, tipo, quanto menos gerar uma criança, parir uma criança e o que? Amamentar uma criança. Ô pai, olha, eu vou ter um papo com Deus quando chegar lá, assim, diretamente, vou falar, senta aqui.
Me explica, porque o ele que não a pariu gente no momento fez? O que a gente fez pra sobrar tudo pra mulher? Porque homem, jamais, em hipótese alguma, conseguiria passar por 1/3 do que a gente passa. Nem menstruar, eles já conseguiriam menstruar, né, gente? Já morreria ali. O pai do Gabriel, na época, que quando você tomou a decisão, ele te apoiou, ele estava do seu lado, ele te fortaleceu da amamentação? Apoiou. Assim, ele, nesse momento... Porque o ele foi Guto ponta sempre firme. me deixou muito livre Sim, pra... porque ele viu, assim, entre 4 paredes, realmente quem tava ali era ele, sabe? Ele viu o que tava rolando e o quanto eu tava... Na verdade, eu cagaria pra opinião dele, entre para e continua. Que eu vi que ele sentiu... Eu não, sabia? Eu tava muito querendo... eu cagaria, porque não assim... querendo decepcionar. Ah, não, eu não tive essa cobrança, assim, com ele. Assim, em relação a ele. Com O que ele e ele com vai todo pensar, mundo, o com que ele vai pensar, o que... Não, o que eu senti foi que ele percebeu o perrengue que tava sendo pra mim. De continuar tentando, sabe? Virou o fio, sabe? Quando inverte o eixo. Já não tá sendo mais prazeroso nem pra ela, nem pra ele. Deu ruim. O Guto, não tá o Guto sendo legal. enxergou também e ele me libertou muito antes do que eu, assim. Não, aí na hora do sempre. vamos ver, eu falei, cara, deu. Porque tem isso, eu conheço maridos que ficam ali do... Será que tá... Mas será que tá saindo? Não, pô, esse julgamento, Mas esse será julgamento que tá vir de bom? dentro Será que... é foda. eu acho que tá fome. É que às Mas vezes é a maioria, viu? Imagino, lógico. Mãe, avó, ainda o que é mais se a mãe cruel, e a né? avó não conseguiram amamentar. Tua avó não conseguiu, tua mãe não conseguiu, tu acha que vai conseguir amamentar? Não, isso é o maior perrengue mesmo. Esse pra mim é o perrengue... Então é defesa. Quem deveria apoiar e tá junto e dar a mão, tá te julgando, aí você se vê isolada, completamente, assim, no nada. Não tem ninguém, acabou, agora acabou. Não, eu também tive muito esse apoio que às vezes eu até questionava, assim, porque... Eu não sei se pela falta de informação ou só pelo desespero de me ver passar por tudo aquilo, que o Renato sempre falava, para, chega, pelo amor de Deus. Guto falou várias vezes também. Aí quando, de fato, depois dos 2 ductos obstruídos, do qual ele que me ajudou, primeiro foi com a agulha, né, que a gente desobstruiu. A gente não, né, a enfermeira e tal. O segundo, eu falei, pelo amor de Deus, mete a boca e puxa, mas puxa com muita força. A hora que ele puxou, eu desmaiei. Depois eu tive a mastite, meu neném só mamava comigo andando, desde sempre. Então, assim, todas as mamadas da vida dele eu tinha que levantar e andar. E durante a mastite eu tava com 39,5 de febre, eu não conseguia ficar em pé. Então, eu me apoiava no Renato, eu ficava em pé, eu me apoiava nele, a minha cunhada na frente, o neném no meio, pra eu conseguir andar, pra ele mamar. Com os 39 de febre, eu tinha muita tontura, então o meu medo era cair com ele, eu tava com muita febre. E seguia amamentando por opção, porque eu queria, e enfim, mas eu tinha prometido ali, depois dessa mastite, na verdade, mentira, pra mim o ducto obstruído que eu desmaiei, a dor foi pior do que a mastite, então depois desse ducto eu falei, se eu obstruir de novo, eu paro, eu não aguento mais, assim. E ele há séculos falando, pelo amor de Deus, chega, para, não sei o que, e eu... Depois que passou tudo, que ficou bom, enfim, voltando, eu não consigo, o neném não quis mais o peito, assim, acho uma sacanagem. E vamos falar da doação de leite materno também, né? Porque não tem, assim, principalmente as abençoadas, e eu tenho algumas amigas abençoadas que vêm com uma fartura de leite. Eu cheguei a doar leite, que tem essa sorte, né? Sim. Que é uma sorte. Como é que a gente chama? Sorte, né? De doar leite? Não, de vir com muito leite. A ponto de doar. A ponto de só você vir com muito leite não é tão bom, né? Não, porque mas aí olha, dá a mastite. Eu doei leite um tempo. Mas eu tenho amigas que estimularam e não veio. É melhor ter a mais do que ter a menos, né? Sim, exato. Eu acho, assim. Você acha? Tipo, andar na rua e ficar a roupa toda molhada? Eu acho, porque aí você doa, você dá pros seus filhos. Pô, eu não tive e foi muito perrengue. Foi muito ruim. Eu acho que o não ter... foi muito ruim. Querendo ter isso e querendo... Aí também é outro mito, assim. Se você tem uma gravidez saudável, você está começando a produzir leite a partir da 24ª semana. Então, assim, se tá tudo saudável, se não tem nenhuma doença, tipo, são 5% das mulheres no mundo que não vão ter leite. Então, por exemplo, você com a síndrome de HELP, é menos de 1% das mulheres o leite vai realmente secar, porque teve uma disfunção ali no corpo. O corpo entendeu, opa, saiu o bebê prematuro daqui, então de repente nem tem bebê, então vou segurar aqui para essa mulher conseguir ter ali, continuar os hormônios dela funcionando, porque é isso, né? A gravidez vai te levar num nível hormonal gigante e aquilo vai sair junto com o bebê. Então, a depressão, né, o baby blues, ele é isso. É tipo assim, toda a minha sequência hormonal saiu de mim e eu fiquei aqui perdida, quem eu sou, quem eu estou. Onde? Pra que vim? A minha mãe virou pra mim e falou assim, a sua mãe de corpo tá com saudade dos filhos. Eu falei, mãe, que droga, você tá bebendo, o que tá acontecendo? Que mãe de corpo? Que pessoa é essa? Ela falou, Verônica, não, o seu corpo mesmo, não tá entendendo ainda.
Eu fiquei olhando, aí depois fez sentido. Eu falei, realmente, né? Tipo, o corpo hormonal, biológico, fisiológico. Então, o hormonal, biológico, fisiológico não é sorte. Ele existe, por exemplo, você não duvida que o seu corpo é capaz de comer um alimento e fazer digestão. Você não duvida disso. Em nenhum momento você duvida que você vai... eu acho que eu vou comer isso aqui e de repente eu não consigo fazer um xixi ou um cocô. Você duvida? Eu fico bastante dias sem fazer Mas tá errado. Eu sou um pouco presa, então às vezes eu duvido sim. Muitos dias. Às vezes eu fico, pra onde foi, gente? Porque saiu esse negócio. Sempre falou. Mas aí eu te pergunto, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela perdeu o pai. E aquilo foi um processo muito profundo e avassalador e o leite dela secou. Secou. Tentou, estimulou, porque daí sofreu, né? Tava isso, se a gente for explicar fisiologicamente, você diria que não está diretamente ligado? Que isso não... Pra produção, não. Porque assim, a produção O que ela de falou leite... que o que acontece é o que não sai, né? É a ejeção, é o hormônio da ocitocina. Então, tipo que assim, faz... você não tá feliz, você não tá com prazer nenhum, esse hormônio não vai funcionar, né? Então, assim, às vezes a mulher tá ali com dor, não sei o que, mas ela tá comendo uma comida gostosa, ela tá tomando um banho quentinho, ela tá recebendo um colo, um afago, um carinho, ela tá ali sendo nutrida emocionalmente. Aí essa ocitocina, hormonalmente, vai acontecer, pouquinho, não sei o quê. Agora, se essa mulher ela não tem nenhum tipo de prazer na vida, aí que eu volto... Ou grande estresse, ou... né? Coisas juntas, aí realmente. Mas secar, na literatura, o que a gente tem após uma mulher fazer o desmame, que é tipo, não estou mais amamentando, não vou mais amamentar, ainda demora 40 dias para esse ciclo hormonal no nosso corpo passar. Então, assim, como que, vou estimular, não saiu nada. Ou tipo, um dia eu acordei e o meu leite secou. O que acontece é a nossa percepção. Então, assim, tipo, a partir do momento que você começa a estimular, o seu leite vai sair ali, 10 ml. 20 ml, você vai falar, mano, isso aqui não alimenta ninguém. Ninguém, né? Porque essa extração, ela não mede produção. Porque o nosso leite, ele não é produzido todo ali na hora. Não tem como a gente armazenar. Senão a gente ia andar com aqueles caminhões de rolimã e os peitos em cima, né? Porque não ia dar. Não, mas desce na hora, né? Você isso. sente, inclusive, né? Sei lá, a sensação. Eu nunca senti absolutamente nada. Descia... Mas isso, é um estímulo aqui atrás, na sua hipófise, no seu cérebro. Então, esse estímulo vai mandar... É a ocitocina que... É a prolactina, né? Tipo, Não, mas o que você tá... É porque eu ainda tô tentando entender, por esse caso específico, eu acompanhei bem de perto o processo dela. Então, que daí a falta de ocitocina, o negócio, ela não... Ele produz, mas ele não desce. Não ejeta. Porque não você ejeta. não tem o prazer. Porque é isso, o leite é um prazer. Eu já tinha ouvido Inclusive, falar com que ele você que não você pode... quer dizer, que não é que não pode, né? Que nem, tipo, dizem que às vezes o malhar, quando você... É bom não malhar, inclusive eu não fazia nada, se eu só malhava aqui, levantamento de peso, que você malha muito, né, com o filho. Levantamento de peso aqui do neném. Mas meu medo era esse, de secar o leite, porque dizem que se você volta, né, atleta, a vida corre, não sei o que, quem tem essa vida, seca o leite. E também já ouvi falar que o orgasmo... Também não é bom, muito orgasmo, porque também seca. E é totalmente ao contrário. Eu já ouvi você falando sobre isso. Tem uma fisiculturista, a Rara Bergamo. Ela amamentou durante 1 ano e ela competiu durante 1 ano no fisiculturismo. Então, assim, ela fazia muito... Mano, Fisiculturismo, hein? Primeiro lugar. Oh. Primeiro lugar, várias amamentando competições. Amamentando durante as competições. Então, assim, ela fazia jejum de água, jejum de não sei o que lá, amamentando aquela criança. Tipo, o orgasmo. Tem vezes na consultoria, quando eu tenho... água, caramba, pelo amor de Deus. Não, não é que é raro. Não é que é raro, é que é uma condição que, tipo, se você tá ali conectada Era a vida com o seu dela corpo, também, fisiologicamente, biologicamente, você entende aquele processo, eu acho que não existe a dúvida na cabeça. Porque até a própria dúvida, tipo, vou conseguir ejetar esse leite ou não vou conseguir, vai dar uma retraída na ocitocina. Porque é isso, você tá lá, tipo... Nosso psicológico manda em tudo, né? Tudo, Até pra você, tipo, numa relação sexual, você vai gozar. Se não tem você... jeito. Sei lá, pensar alguma coisa, aquilo trava. Então, a ocitocina, ela responde a um estímulo. Se não tem estímulo, não tem leite. Eu tive uma outra coisa que eu ia falar. Do orgasmo. Do orgasmo. Às vezes, quando lembrei. eu tenho um pouquinho mais de intimidade, né, tipo, conversando com as mulheres em consultoria, que ela fala, mas não desce leite, eu tô apreensiva, não sei o que lá, boto, não consigo ordenhar. Eu falei, se você for no banheiro e tocar uma siririca antes, e o seu corpo relaxar, sabe?
Mano, não tem ninguém que eu tenha atendido até hoje, nesses 4 anos, que, tipo, tenha falado, não aconteceu nada diferente. Olha que delícia de dica. Nossa. Pra quem estiver amamentando, dá uma... É que aí vai falar assim, mas eu não sinto vontade nenhuma, Verônica, não tô afim, não sei o que lá. E aí a gente tem o quê? Um estudo de Rosemary. Rosemary fala que existe o orgasmo responsivo, que você é responsável pelo seu próprio prazer. Porque, né, estamos aqui, sei lá, quantas mulheres mais tem aqui, ninguém aqui precisa de homem pra gozar. Nenhuma de nós precisa de um pau pra gozar. Nenhuma de uma outra pessoa, de uma outra mulher. Sim. Então, assim, quando a gente se apropria desse lugar de responsabilidade pelo próprio prazer, isso impacta na gestação, no parto, no puerpério, na amamentação. Porque você tem prazer com você mesma. Então, assim, esse é um lugar muito delicado de falar, porque eu vou chegar pra uma mulher no puerpério, que está com dor, que está fodida, que ela não aguenta mais, eu falo assim, por que não vai tocar uma siririca? E qual você acha que... Não, mas essa dica já ficou. Eu espero ficou, que todo... espero. eu acho Espero que vocês façam isso, gente. Espero que vocês Por apliquem. nós, você que tá aumentando. Inclusive, um vibrador, ele tem duas utilidades nesse momento. Massagem Sim. e prazer. Qual é a maior dificuldade que você sente entre uma essas massagem mulheres aqui, né? que te procuram? Qual você acha que é a maior causa Maior causa. do dificuldade. desmame precoce, da dificuldade? Bicos. Uso de bicos porque ele é vendido assim, ele é vendido que ele vai te ajudar. E ele realmente, ele vai te ajudar em algum momento, mas ele vai prejudicar o que você quer. Então, assim, se você quer realmente amamentar, se você introduzir o bico, você pode... Tem duas coisas. Assim, o que eu atendo muito, e quando você fala assim, eu tenho uma amiga que que amamentou, porque eu tenho também uma amiga que amamentou 4 anos, e ela sempre usou bico de silicone. E eu ficava assim, cara, o ponto fora da curva mesmo. E por quê? Porque ela tinha hiperlactação. Então, o que Então o acontecia? fluxo era igual. O fluxo Ou era... parecido, né? O fluxo não engasgava, né? Aquele bebê Exato. não... Ele não engasgava. engasgava. O bico de silicone fazia a contenção daquele engasgo. E como ela tinha uma disfunção, ela amamentou muito Funcionou. tempo. E pra ela, tudo bem. Eternamente é cada É isso. caso, Então, assim, cada caso é um caso. Destrinchando, gente, quando a gente acessa mesmo as camadas e pensando e sabendo que a gente mente, porque se a gente não mentir, a gente é engolida, né? Tipo, pelo médico que fala. Eu escutei gente assim, mas você tá mãe solo, Branca, você é nova. Você não vai arranjar nenhum namorado amamentando. Ah, Eu falei, gente. gente, mas Pelo amor de Deus. eu não consegui entender nem, sabe, aonde que ligou esse assunto. Esse raciocínio. Sabe? Então, assim, quantas vezes eu preciso mentir? Ah, não, realmente, eu namoro. Ah, não, eu parei de amamentar, agora eu tô namorando. Então, assim, pra quê? Pra essa pressão, essa cobrança o tempo todo, né? Então, assim, amamentar é direito. Mas se a gente não sabe disso, a gente vai achar que é privilégio mesmo. E aí você bota no Google lá, mulheres amamentando. Você vai ter um montão de mulher branca amamentando. Aí você vai olhar aquilo e falar, mano, é um privilégio de cor mesmo, então, amamentar, de classe. Porque é muito o ambiente onde você tá. Se todo mundo ao seu redor não amamentou, você não vai. Uma coisa que às vezes eu fico me perguntando é, será que as minhas amigas... Porque antes de eu engravidar, nenhuma amiga minha amamentou. Nenhuma. E eu não sabia a história de nenhuma amamentação delas, nenhuma. Nunca perguntei, nunca soube das dificuldades, nada. Quando eu engravidei, depois disso, todas as minhas amigas eu sei a história toda, eu sei tudo que aconteceu. E todas elas amamentaram pelo tempo delas e tal. E tem uma amiga minha que ela deu chupeta, deu uma madeira com o filho e tudo, e uma vez eu recebi uma mensagem assim, como que você é amiga da Mônica se ela dá bicos pros filhos dela? Eu falei, gente, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que tem a Eu não tô ver? julgando a maternidade, o que ela faz da vida dela. Eu tô aqui falando. Informando. Eu tô dando uma informação. E aí que eu decidi que, tipo assim, o meu problema era, eu tava informando com muita raiva. Eu tava com muita raiva. Então, assim, eu tava ali falando, eu tava ali explicando, eu tava mostrando, eu tava provando, mas eu não tava educando as pessoas. E aí, quando eu falei assim, caraca, além de informar, eu tenho que educar, eu não sou professora, sabe? Eu falei, tá, então... Já que eu preciso mudar esse rolê, eu preciso trazer mais mulheres pra cá, eu preciso educar. E aí, pra educar, eu tive que estudar. E aí, eu falei, pra ser mãe e amamentar minhas filhas e ajudar outras pessoas, eu tive que fazer uma pós-graduação, gente. Caramba. Então, assim, amamentar é lindo, instintivo materno. Não é, cara, não é, porque é cuidar de um ser humano, é cuidar de um ser vivo, é cuidar, sabe, de uma pessoa que vai ter a curto, médio e longo prazo as consequências de uma coisa que ela sofreu na infância. E não deixar de cuidar dessa mãe, E não que vai estar deixar de passando cuidar por dessa tudo e que mulher. a gente acabou de entender que essa mulher é o principal, o estado, né, mental dela é a arma principal que a gente tem para fazer esse leite. 50%, gente, 50% da amamentação vai passar pela cabeça. Então, assim, a gente já é socializada desde o princípio, que é mamadeira e chupeta, e aí entra também, eu acho que entra o feminismo com esse lugar também, de tipo, mas você precisa trabalhar. Tá, eu preciso trabalhar, então se eu preciso trabalhar, o Estado tem que me fornecer política pública. Eu tenho que ter no meu trabalho uma creche onde eu estou vendo a minha criança aqui do lado. Ou eu tenho que ter uma licença maternidade maior. Eu tenho que ter mais apoio, eu tenho que ter mais incentivo de quem mais está me cobrando.
Porque é Não, isso. porque a gente já falou isso aqui e eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Eu sempre tive o medo da educação, de como educar, principalmente que eu tenho um menino e eu sempre falei, meu Deus, como criar um homem nessa sociedade, uau, que responsabilidade, enfim. E aí a gente ouviu isso aqui, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, né? Tipo, nós somos responsáveis pela existência humana, pela uma sociedade. sacanagem também. Sacanagem. Não, e é, porque é jogado nas nossas É costas. jogado. Tô 100%. É, tipo, 100%. De novo, não tem política, não tem assistência, não existe nada para essas mães, porque fica nas nossas contas, sim, continuar gerando e colocando a sociedade, criando cidadãos. E, tipo, não existe política que defenda essa mãe, que dê um suporte a essa mãe, que dê uma assistência a essa mãe. Não tem, entendeu? Só que a nossa responsabilidade, que eu ficava assim, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu pensava que era só o meu, exclusivo, o meu aqui, como é que eu vou educar, o que eu vou escolher, qual é a criação, qual é a educação. E depois eu ouvi isso e falei, uau, e o que a gente faz? Porque é surreal, né? É política. Pra gente sair desta bosta, é tipo assim, hoje em dia eu vejo as candidatas hoje, candidatos e candidatais, os dois. Não tem plano de amamentação. Não tem plano pra você, tipo, melhorar o atendimento nas maternidades, né? Tipo, a gente tem o SUS, tem os IACs, que são os Hospitais Amigos da Criança. Aí tu chega no IAC, não pode chupetar uma madeira lá dentro do hospital. Não pode. Aí tu olha a enfermeira colocando uma luva com látex, algodão dentro e botando na boca do bebê. Mentira! Uau. Aí tu fala, cara, por quê? Porque é o adulto que precisa, de novo. Nem o adulto mãe da criança, não. É o que trabalha, porque ele tá ali, tipo, cuidando de 10, 20. Então, assim, falta muito, gente. Falta muito. Só que pra faltar menos, a gente precisa entrar na política. Só que como você entra na política com esse monte de homem lá? E quando entra, você não tem voz, você não consegue fazer nada. Então, assim, é um trabalho, tipo, muito além do que a gente consegue alcançar, mas ele também é muito próximo, porque ele é político, é totalmente político. Então, assim, quando a gente entra nesse lugar, é muito difícil também, porque você fala, tá bom, mãezinha. Ô, mãezinha. Quantas vou chamar de mãezinha? Sou mãezinha, gente. Sou mãe da porra. Porra. Vou fazer uma pergunta aqui. Amamentar grávida pode causar aborto? Não. Não é nada, não tem nada na literatura que diga que amamentar causa alguma contração no útero que o bebê vai vir a sair da barriga. E você engravida amamentando, tá? Tem muita gente que Engravida, acha que não... mas é método contraceptivo. É o lecto da amenorreia lactacional. Quem? Prazer. Errou aí, saúde. Então, a gente Vai entrar tem, na ó, legenda? Vai entrar. Desenha pra É o mim. método da amenorreia lactacional. O que é isso? O que acontece? Quando você tá amamentando, tem ali a sua progesterona. Então, assim, tipo, você não vai conseguir engravidar. Geralmente, né? Gente, o que Tem eu exceções. conheço de Eu também, filho... gente. A minha Mas, cunhada... olha, porque eu minha irmã usei nasceu camisinha cunhada. e pílula no dia seguinte, gente. Eu engravidei. Existem exceções pra tudo. Qualquer método Não, mas contraceptivo, nenhum é 100%. Mas o lance da amamentação, só de amamentar, você teoricamente estaria protegida? De uma gravidez? Acho que é. Amamentação exclusiva, Então, né? existem critérios. Então, por exemplo, você não pode amamentar de 3 em 3 horas, por exemplo. Né? Quando você tá amamentando, tipo, pra usar a lã. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, tem os critérios. Livre demanda, sem uso de bicos, amamentante de 5 minutos. Ah, então, assim, tá. né? Então, assim, você tem Tem uma... que banhar a criança em leite. É isso, para engravidar, Mesmo é assim, isso. você Filho, pode vem. engravidar. Mas eu acho que olha, essa minha questão- sogra fez tudo isso. Minha cunhada veio... A diferença deles é de um ano, Eu assim. tenho um ela- ovário tenho só. duas amigas Eu aqui. engravidei de É. gente com um ovário só. Não, tá cheio de cara. filho de Dil aí, filho de camisinha, tá tudo Sim, bem. mas... É um método, mas, tipo assim, como qualquer método, tem falha. Entendi. Né? Até porque... Mas porque, às teoricamente vezes- é 80%. Não, eu esse acho número. que até 6 meses, você amamentando em livre demanda, se eu não me engano, tá? São 95%. Caramba. Então, assim, é bem alto. É alto. Se você pensar no uso típico eu da conheço uns camisinha, 3, que é 4. 87%, É, melhor amamentar. uma lã e uma camisinha, 2 metros é sempre bom, né? Então, É, tipo vacina, vai um, vai outro. faz Pfizer, uma dois. AstraZeneca. Ou não transa, se não quer engravidar, não transa. E a amamentação em tandem? O mais velho rouba o leite do RN? Não. Mas a prioridade é sempre Vamos do explicar, menor. né? Pra quem nunca ouviu falar. Eu. Tudo bem? Então, Só lia. quando você amamenta duas crianças de da idade. nossa diretora amamenta a mais velha e a mais nova. Maravilhosa. Em idades diferentes, né? Então, o que acontece? É até bom beber mais velho, porque na pojadura, você não precisa fazer massagem. Porque lá, o Ele velho já- tá lá e tu fala, Um chega massageia aí. pro outro, é. Mama aí. Ah, ó, aí uma pergunta totalmente de alguém que não... Muito Toma aí. iniciante. A apojadura, ela vem igual quando nasce o segundo? Porque se o Vem primeiro igual. tá mamando sem parar, depois, tipo, rola uma apojadura...
Rola. O que acontece, geralmente, na lactogestação, né, quando você tem a diferença. A lactogestação é quando você amamenta enquanto você está gestando e o tandem é amamentando 2 de idades diferentes. Né? Na lactogestação, por exemplo, esse leite que esse bebê maior mama, ele pode sumir. Então, por exemplo, pode ser que ali da 18ª semana até essa criança for nascer, essa que está sendo gestada, esse leite para de ser produzido. Porque o leite está ali, o corpo vai entrar para o colostro. Então, assim, pode ser que seja um colostro. processo... Precisamos do colostro de novo, precisamos lógico. do colostro. Então, assim, pode ser que essa criança maior ou um bebê maior mame esse colostro e aí ele fala, cara, não quero esse gosto, porque ou é salgado demais, ou é muito nutriente, ou ele vai mudando, né, o gosto. E aí ele fala, não quero, e esse leite deu uma reduzida. E quando essa mulher vai parir e ter o nascimento do bebê, esse colostro vai vir, né, tipo, uma gravidez saudável. Toda gravidez saudável tem leite, gente, tipo... Muito difícil não ter, assim, eu nunca vi, também nunca vi na literatura falando, tipo, a mulher saudável que nasceu sem leite. Tem isso, falta de estímulo mesmo. Ele não tem como roubar esse nutriente, porque o corpo da mãe está produzindo. A quantidade, então, assim, né, sei lá. Nem a quantidade, nem a vai qualidade. Adaptar. O que pode acontecer, porque o nosso corpo é uma potência e a gente precisa entender isso, é um peito fazer colostro enquanto esse bebê está mamando e o outro peito fazer o leite maduro, que aquele outro bebê está precisando. Por quê? Porque a nossa boca ela é toda sensorial. Então, quando o bebê coloca a boca no peito da mãe, ele manda estímulo. Então, por exemplo, um bebê com fome, um bebê com sede, um bebê pequeno, um bebê maior, esse corpo vai produzir tipos de leite diferentes. Então, por exemplo, uma criança que está resfriada, o corpo da mãe vai produzir o anticorpo naquele estímulo. Então, assim, pode ter leites diferentes. É surreal a inteligência muito da surreal. nossa máquina. Por isso que quando alguém fala falando leite fraco, não vai conseguir amamentar, eu falo, cara, é porque não a existe gente... leite fraco, né? existe. Vamos só assim... Não botar em existe um caixa bebê alta aí desnutrido que de não leite existe materno. leite fraco. Tá, agora rapidinho. Uma amiga minha da prima, da vizinha da cachorra que tinha um papagaio, pediu pra perguntar uma coisa. No caso de 2 mulheres, é um mito ou verdade que se uma engravida e a outra... Não, só uma em barriga, né? A outra pode produzir o leite pra essa criança da outra? Pode. Como? Só pra avisar lá. Indução de lactação. Então, por exemplo, a gente tem aqui a hipófise, que tá ali, pode produzir esse leite. Você vai fazer um protocolo, né? Durante você tem vários protocolos. 6 meses antes da gestação acabar, 3 meses. Essa indução é como? É massagem, é remédio? Aqui no Brasil, o protocolo SUS é massagem. Só massagem? Só massagem e ordenha. Gente, que louco. Mesmo sem ter nada a ver com a gravidez, Mesmo sem ter fisiologicamente falando? Mas, de novo, não existe gravidez 50%, psicológica? né? Sim. Que a mãe, Aqui no SUS, a mãe tem leite da gravidez e a gente, psicológica? e assim, os índices de indução de lactação pelo SUS sem remédio, eles são bem altos. E aí, tá, agora, desculpa a ignorância, mas é só se isso aconteceu? Tipo assim, se eu quiser agora ter leite, então se eu massagear eu tenho leite? Não assim, mágica, né? Por isso que, tipo, se você fizer todo o protocolo da forma que ele é, com remédio, com, tipo, estímulo, ordenha, mente, vou conseguir, né? Tipo, a gente... Querer muito. Então não Nossa, precisa... É isso, mas não dá pra falar que é só querer, porque não é só querer, mas desejar, assim, fazer quando aquela você escolha. tá- Querer, eu digo, fazer aquela escolha... É mais assim, consciente, né? Mas isso ficou muito claro, viver a cabeça que eu falo de, amamentação psicológica, né? Aquela mãe tem uma gravidez Gente, olha só, psicológica, ela mulheres gera lei, trans ela não estão tem conseguindo filho. amamentar. Mulheres trans estão conseguindo amamentar. Mulheres Maravilhoso. trans nasceram homens, né, biológicos. Então, assim, se essas mulheres estão Maravilhoso. conseguindo amamentar, não é muito absurdo que a nossos índices de aleitamento de mulheres que, tipo, têm o corpo preparado para isso não consigam? Como é um interesse. É um interesse financeiro, né? Então, assim, o que acontece? Eu tenho protocolos, eu tenho, tipo, indústria farmacêutica agindo, por exemplo, nessa mulher trans para Falta de conseguir informação, amamentar. a desestimulação geral de todos os lados. Até do marido, inclusive, que quer essa mulher de volta, esse peito. Eu ouvi isso, do né? Renato falando, cara, eu não sei, né? Esse peito, eu não posso tocar nesse peito, esse peito é do meu filho. Essa volta... esse peito é meio obrigada. Sempre foi, inclusive. Nunca passou por você. Mas eu ouvi, Nem seu né? era. Então, e, tipo, e num lugar, enfim, de cobrança minha, inclusive, não foi nem dele. Então, assim, a cobrança foi minha, tipo, o que tá acontecendo? Vem aqui, vem cá, vamos. E dele falar, tá, só não, né, enfim. Então, imagina um homem que não é parceiro, que quer essa mulher de volta, que não tá entendendo nada. Então, assim, é uma desestimulação generalizada, né? Sem contar que as pessoas falam, assim, Generalizada. que mulheres que amamentam não têm libido. Eu não tive. Então, mas então você tá morta, amiga. Não tive. Não tem como. A sua libido tá na amamentação. Como?
porque a nossa libido faz Eu parte. tive, Deixa eu eu te tive. contar- Eu que quis primeiro. Deixa eu te contar mas o que, assim, que um médico que eu fui para falar de outras coisas Eu acho falou. que eu não tive, não. Eu Não, tive zero. a maioria das pessoas que Zero. eu conheço. E a maioria das Não minhas tive. amigas também não tem. E o que o médico me falou foi que é uma coisa da natureza, que aquela fêmea, de fato, ela não entra no cio. Foi o que eu ouvi, ouço a opinião de vocês. Ela não entra no cio para não abandonar o filhote precisando daquele leite. E me fez muito Não, sentido, inclusive, já ouvi porque... até um complemento disso, E né? não era nem que eu não... Rapidinho, Marida. Não era nem que eu não... não era nem que eu não desejava. Não, eu vi o Guto existindo como pai e aquilo me seduzia pra caramba e tudo mais. Além do cansaço, né? Que eu só queria pensar em dormir quando eu tinha qualquer 5 minutos. A Mônica Martelli maravilhosa falava... Qualquer força que eu tinha, eu usava pra escovar um dente. Mas eu não conseguia nem cogitar. Assim, tipo, eu tinha uma admiração por ele, olhava pra ele, desejava, mas 5 minutos passou. Pensar em concretizar era assim, tipo, ir para uma aula de natação no inverno às 4 da manhã. Não tive. E depois que eu desmamei, eu logo menstruei. Eu desmamei e menstruei na sequência, assim, e aí voltou como se nada tivesse acontecido, mas pra mim foi... E eu tentei resgatar algumas vezes, assim, tipo, eu queria, sabe? Assim, começou... Ele nunca me cobrou, zero, mas você eu sente falta de querer. de querer. Eu achava estranho. Gente, mas que saudade de querer, de ter vontade. E não tive Você também não teve? Esse período de amamentação. 99,9% das mulheres que eu conheço. Eu também. Não conseguem mesmo. Eu não tenho essa vontade. Eu não sei se Cabeça o de novo, cansaço, né, gente? Você tá com a cabeça pra aquilo, você tá com um E a cabeça cansaço. falta de estímulo na gente, de tipo, preservar Também, o nosso prazer. A gente não sabe. Você tá contando a hora do segundo da roda, você quer que volta, que anda, que... Então, realmente, acho que também tá ligado muito a esse psicológico, né? Mas a gente falou, foi... Papo bom é assim, né? Porque a gente vai e volta, e não falou da doação de leite, que eu acho tão importante a gente falar, né, Marida? Segundo os dados do Ministério da Saúde, em 2020, 229 mil litros de leite humano foram doados em todo o país por 182 mulheres. 182 mil mulheres. Desses 157 mil litros foram distribuídos beneficiando 212 mil recém-nascidos. Marida. Só que ainda assim a quantidade doada correspondeu apenas a 64% da real necessidade por leite humano no Brasil. Esse leite vai para os bebês nas UTIs neonatais que precisam de mais. Então, para quem tem bastante produção de leite e precisa tirar para não empedrar ou para estimular mesmo a produção do leite, é um caminho maravilhoso. E quando você se cadastra no banco de leite da sua cidade, uma enfermeira vai até a sua casa explicar tudo direitinho, deixar os potes de vidro para o armazenamento, tudo, enfim, tudo mais, esclarecer todas as dúvidas. Depois volta para retirar quando estiverem cheios. Então, é isso. Chegamos ao fim. A gente queria mais, mas a diretora falou, amor, vamos. Vocês estão 2 horas falando. Eu queria agradecer muito a presença de vocês duas, Obrigada, de todo o adorei, coração, porque gente. o propósito disso tudo aqui é acolher e informar. E a Verônica foi fonte potente de informação no meu processo. Tantas coisas que eu nem sabia que não sabia e fui descobrir com você. E a Fê... Você sabe quando eu vi que teve 2 pessoas, uma foi a Bruna Oliveira e você, que começaram a me seguir. Eu falei, tá grávida. Tá grávida com certeza. Tá grávida. Eu soube antes de todo mundo. Tá grávida. Eu nem perguntei, eu falei assim, começou a me seguir, tá grávida. E a Fê, que alcança tanta gente, que fala com tantas mulheres, deve ter sido acolhimento absurdo para a culpa de tantas outras que por algum motivo não conseguiram chegar aonde gostariam com a amamentação. Então, estendamos as mãos também umas às outras, sempre. Informação é muito importante. Até porque, para incentivar o aleitamento materno, a gente precisa de apoio e não de julgamento. Então, obrigada mesmo, meninas, por terem vindo literalmente de peito aberto até aqui. Obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Foi demais. Obrigada e parabéns. Vida longa a esse projeto. Amém. Que vocês tragam cada vez mais essa realidade, assim, de forma natural, livre, leve, solta, como vocês estão fazendo. Obrigada, gente. Obrigada. E você que acompanha o Mil e Uma Treta, segue a gente em todas as plataformas. Curte, compartilha, manda recado, que dividir faz ficar mais leve. Beijo.